Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, hein? Bola rolando no Campeonato Paulista, o primeiro final de semana com bola rolando e claro, você vai acompanhar aqui tudo no Mesa Redonda Futebol Debate. Palmeiras ontem, lá em Noroeste, na belíssima cidade de Bauru, acabou empatando com o Noroeste lá em Bauru por 1-1 e Flaco Lopes foi criticado por Abel Ferreira. O técnico do Palmeiras quer um centroavante para o Verdão. Vamos falar muito sobre isso. O São Paulo, hoje à tarde, lá nos Estados Unidos, tarde para nós aqui, empatou com o Flamengo em 0-0, mais um amistoso internacional. São Paulo que estreia amanhã no Paulistão, na belíssima cidade de Ribeirão Preto, contra o Botafogo. O Corinthians, nós estamos ao vivo na Neoquímica Arena com o Thiago Salazar. Corinthians venceu mais uma para a alegria do Chico, do Paulo Sérgio e da sua alegria corintiana. E o Santos está esquentando a história do Neymar. Vamos falar muito sobre isso, tá certo? E hoje, lamentavelmente, é um dia triste para nós que fazemos esporte, para nós que amamos o esporte, porque nos deixou o Léo Batista, que dispensa apresentação, 92 anos, uma das vozes mais marcantes do jornalismo esportivo, né? Ele era contratado vitalício da TV Globo, desde o dia 3 de janeiro estava internado no Rio de Janeiro, com um câncer no pâncreas e hoje acabou falecendo aos 92 anos. Os nossos sentimentos à família do Léo Batista, a todos os amigos, os colegas lá da Rede Globo de televisão. Perdemos realmente um dos gigantes. Um rápido intervalo, a gente volta já já na sequência com o Mesa Redonda Futebol Debate. Legal, estamos de volta à Mesa Redonda Futebol Debate. O Corinthians há pouco venceu mais uma, 2-1 contra o Velo Clube. Não foi jogo fácil, não. O Corinthians saiu vencendo 1-0, o Velo empatou, o Corinthians fez 2-1, tudo para você sobre esse jogo. Daqui a pouco tem a coletiva, a Zona Mista ao vivo, o Thiago Salazar está lá. Se tivermos a imagem do Salazar aqui, só para colocar como boa noite, fique à vontade, chileno. Mas enquanto o Salazar não nos aciona direto da Neoquímica Arena, vamos apresentar, como de costume, o nosso convidado de hoje. E esse é fera, se a nossa bancada, modéstia à parte, já é bancada, né, realmente considerável, tem o Mira de um lado, o Paulo Sérgio do outro, Chico, Alex. Aí quando vem um convidado desse patamar, o programa vai ser imperdível, não tenha dúvida. Na tela, quem é o convidado de hoje, Chile? Zagueiraço, forte, rápido, técnico, bom por cima, bom por baixo. Pilar da defesa do Corinthians lá para 2011, 2012... quando foi campeão brasileiro e da inesquecível Libertadores da América. Defendeu também as cores do Vasco, do Atlético Mineiro, teve experiências no futebol europeu, vestiu as camisas tradicionais de clubes italianos como a Roma. Superou várias adversidades na vida, dentro e fora de campo, como por exemplo, um tumor cerebral. Seja bem-vindo ao Mesa Redonda, guerreiro Leandro Castan. Aê, que legal, Castan! Nem começou o programa, já estou numa resenha brava. O Castan é da casa, né? Um cara referência, um cara família, não é porque tá aqui não, mas a gente gosta muito de recebê-lo aqui, Castan. E você viu que assuntos não vão faltar e você viu também o que eu sou obrigado a aguentar desse senhor chamado Paulo Sérgio, que eu amo de paixão. Boa noite, Castan. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e fico muito feliz, estava vendo ali os assuntos, falei, hoje vai ter polêmica, acho que eu vi num dia um pouquinho, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, Paulo, Miller, Alex, Chico aqui, que fazia tempo que eu não via ele, fiquei muito feliz de te ver. Obrigado. Então, realmente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Castan, que tem, obviamente, a história maravilhosa, né? Na sua carreira profissional e uma identidade muito grande com o Corinthians. O Salazar, já tem a imagem lá do Salazar na Neoquímica Arena, se tiver, coloca na tela. Mas boa noite, Paulo Sérgio, esse Corinthians, hein, Paulo Sérgio? Bom. 2 vitórias, boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Castan, eu conheço o Castan já da época do Barueri. Barueri, eles não colocaram aí, mas começou lá, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós vimos um Corinthians aí. Bom, eu estava até falando com o Chicão, o ano passado nós estávamos sofrendo no início do ano, né? E a ponto até de rebaixamento. Então hoje a gente tá todo mundo feliz.
Por gentileza, Chile, põe o Salazar aqui na tela, deixa eu ver o Salazar aqui. Ele está com o Guilherme, só boa noite, Alex, boa noite, Chico, boa noite, Miller, boa noite, Bacégio e boa noite, Thiago Salazar, ao vivo com esse parceiraço nosso, o Guilherme também. Estamos esperando a visita do Guilherme aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. O ano passado, um trabalho maravilhoso com o Velo Clube e hoje um jogo, olha, complicou para esse Corinthians. Como sofreu o Guilherme aí com o time, na expectativa de ele no banco, querendo quase às vezes estar dentro de campo. Boa noite, Thiago Salazar. Olha, teve chance ali do Velo Clube, se fosse o Guilherme nos bons tempos dele, eu acho que ele guardava, viu? Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Estamos aqui na Neoquímica Arena, aguardando os jogadores passarem por aqui. O Guilherme acabou de dar entrevista, veio correndo para atender a gente com exclusividade aqui no Mesa Redonda. 2-1 Corinthians. Guilherme, já vou começar passando a bola aqui para o técnico, ex-centroavante e técnico hoje do Velo Clube. 2-1 para o Corinthians. O Corinthians abriu o placar com o Coronado. O Amorim empatou no segundo tempo e logo depois o Thales Magno fez o gol da vitória do Corinthians. Talvez mais difícil do que muitos corintianos estavam imaginando. E aí você pode falar também um pouquinho do seu trabalho. Boa noite, obrigado, Guilherme. Boa noite a todos que estão na mesa. Cara, dentro das nossas possibilidades, nós fizemos um jogo muito duro contra o Corinthians. Eu acho que dentro de todos os fatores, né? O Corinthians 10 vitórias consecutivas, jogando aqui na arena lotada. Nenhum dos meus jogadores haviam jogado um jogo de Campeonato Paulista. Então, assim, nós fizemos um jogo muito duro. Nós tivemos 14 finalizações contra o Corinthians aqui na arena, é bastante significante. Obviamente que nós adiantamos as linhas, né, no segundo tempo, já estava perdendo já, ficamos expostos, obviamente, mas nós suportamos bem a pressão do Corinthians. Aí o Corinthians começa a fazer as mudanças, entra Memphis, entra Thales, então assim, é bastante complicado, mas eu hoje tenho que dar os parabéns para os meus atletas, porque fazer o jogo que nós fizemos aqui hoje não é para qualquer time, não. Dá esperança para o resto do campeonato, não tenho dúvida. Garrafa, o homem está aqui, ó, discuta à disposição da bancada. Legal, Salazar, você traz um convidado muito importante aqui no Mesa Redonda, é um parceiraço, é competente, é um homem da bola, já esteve aqui no Mesa Redonda com a gente e desenvolveu como sempre. E Guilherme, como você bem disse, você teve que de repente subir um pouco as linhas, já estava perdendo, mas enquanto né, o placar era de igualdade, o Velo competiu. O Velo, ele sai com uma derrota, mas compete com um time que me parece, eu quero saber a sua opinião, o Corinthians, daquilo que você está vendo, mesmo à distância, é um time que pode brigar por grandes coisas na temporada, e parabéns pelo posicionamento do seu time hoje, até pela partida, apesar da derrota, Guilherme. Garrafa, eu acredito que sim, o Corinthians vai brigar. Eu acho que muitos jogadores que individualmente podem definir uma partida, um elenco excepcional, né? Eles vão trocando e aumentam, obviamente, a dinâmica, porque os jogadores entram descansados, mas não cai a técnica. Acho que isso é primordial. Às vezes você troca para entrar um jogador mais descansado, mas você perde um pouco tecnicamente. Não é o caso do Corinthians. Às vezes até melhora tecnicamente o time com as entradas. Então, assim, se você tem esse tipo de situação no elenco, você vai brigar por coisas grandes. Eu acho que hoje, por tudo o que a gente tem visto, pelo contexto geral, de já estar usando o time já, né, nos primeiros jogos, a maioria dos titulares, eu vejo o Corinthians hoje como não vou dizer um grande favorito, porque clássico é clássico, né? Mas o Corinthians é o favorito ao Campeonato Paulista. Thiago Salazar, ao vivo na Neoquímica Arena, daqui a pouco a palavra da Comissão Técnica do Corinthians, a Zona Mista, para você em casa, tudo sobre o Corinthians e Velo Clube. E o Guilherme com a gente. Paulo. Bom, boa noite, Guilherme. Prazer estar falando com você. Parabéns, né, pelo trabalho na Série A2, mas eu gostaria de perguntar para você o que você espera da sua equipe para essa temporada. Até porque o primeiro jogo você espera para o Noroeste 2-0 em casa. Hoje é a segunda derrota. O que você tem passado para os seus jogadores? Que na verdade quando se fala em temporada parece que são 6 meses, né? Mas a temporada nossa são 50 dias. O Campeonato Paulista hoje são 50 dias até terminar a primeira fase. Eu sempre trabalhando com a verdade, com os atletas. Eles sabem que nós tivemos muitos problemas na hora de contratar.
que jogadores de nível não fazem contrato de 3 meses, mas para jogar 50 dias somente, e nós não temos o segundo semestre para oferecer. E nós tivemos muitas dificuldades realmente na hora de contratar. E eles sabem qual é o nosso campeonato. O nosso campeonato é brigar para manter a categoria, e o Velo pensar no segundo semestre uma Copa Paulista para buscar uma Série D de brasileiro. É assim que nós pensamos, gradativamente. Mas o primeiro e único objetivo nosso hoje no campeonato, até pelos problemas que nós temos, dificuldades que nós temos, é não cair. Garrafa. Pois não, Salazar? Não, manda ver. Miller, enquanto nós aguardamos a palavra da comissão técnica do Corinthians, o Ramon Dias, o Emiliano e os jogadores na zona mista, vamos discutir com todos o que aconteceu na Neoquímica Arena, a vitória do Corinthians. Aí eu passo de jogador para jogador, é Miller, já foi o Paulo Sérgio, agora é o Miller, também com o Guilherme. Guilherme, hoje técnico, mais um atacante que realmente fez história no futebol brasileiro. Pois não, Miller? Eu queria dar parabéns ao meu amigo Guilherme pela atitude do time, principalmente no segundo tempo. Só queria perguntar para ele, né, também parabenizá-lo pelo acesso. Guilherme, no primeiro tempo o time não teve, né, uma boa atuação. O que você falou, porque a mudança foi radical. No segundo tempo o Velo Clube veio muito bem e poderia até ter vencido ou empatado o Corinthians. Caiu. Salazar, passa... Pode encerrar, Miller, que eu passo... Pode encerrar que eu passo para ele aqui. Ô Salazar, pergunta pro Guilherme, porque no primeiro tempo o time não teve uma boa atuação, mas no segundo tempo o Velo Clube veio até melhor que o Corinthians e poderia ter empatado a partida pelas chances criadas. O que ele falou para os jogadores no intervalo? Miller está destacando a melhora do Velo Clube do primeiro para o segundo tempo, né? Ele quer saber o que você conversou com seus jogadores na hora do intervalo. Grande abraço ao meu amigo Miller. Então, nós, obviamente que nós tivemos uma mudança tática, né, Miller? Nós adiantamos as linhas, marcação-pressão, ficaríamos expostos, mas tinha que buscar o empate. Mas acho que a grande mudança, Miller, é que eu encorajei muito os atletas. Eu senti que no primeiro tempo a gente estava com um pouco de receio de errar, um pouco de receio de jogar, que é normal. Como eu já disse, nós não temos jogadores que disputaram já esse tipo de campeonato, Campeonato Paulista da primeira divisão, nunca jogaram aqui na Arena, então eu vejo como uma situação normal. Então, além dessa mudança tática de adiantar as linhas e encaixar um pouco e dar um gatilho de pressão nos jogadores do Corinthians, isso melhorou realmente, mas eu acho que o que mais melhorou é que a bola não queimou tanto no nosso pé, nosso time teve coragem de jogar, tentar o passe entre linhas. Então foi mais essa parte tática de adiantar as linhas, mas muito mais encorajar os atletas a não terem medo de errar, essa é a situação. Mudança tática e também psicológica. Vou aproveitar antes, Garrafa, passar um recadinho para vocês aqui. Acabou de passar a Daina aqui, assessora do Augusto Melo, e ela acabou de informar que o presidente do Corinthians já vai parar por aqui também para conversar com a gente, tá? Certo, então deixe um abraço ao Guilherme, já vamos em breve agendar aí uma visita do Guilherme, é claro, a gente sabe que o calendário é apertado, mas o Guilherme é da casa, queremos o Guilherme aqui também, Salazar. Tá certo, Guilherme, aqui em nome de todo mundo Mesa Redonda, obrigado pela exclusividade, o pessoal tá te mandando um abraço, a casa tá sempre aberta para você. Abração a todos vocês aí, boa noite e boa semana a todos. Valeu, Guilherme, tá aqui. Então é isso, Garrafa, Guilherme Alves, esse jogador do Corinthians, técnico do Velo Clube, e ó, o Velo brigou bastante aqui com o Corinthians, lembrando para nossa audiência rotativa, 2-1 pro Corinthians, gols de Coronado e Thales Magno. Memphis estreou e o Hugo ainda não, sequer relacionado, mas por causa de uma amidalite, nada demais. Tem muito para falar do Corinthians, a gente ainda vai ter Thales Magno e Coronado por aqui, além do presidente Augusto Melo, como eu disse, vai passar por aqui, já que amanhã tem uma votação importante que pode decidir a continuidade ou o afastamento do presidente do Timão. Estou à sua disposição, Garrafa. Então, legal, Salazar continua na Neoquímica Arena, daqui a pouco a comissão técnica do Corinthians falando, já conversamos com o técnico do Velo Clube, não é? Daqui a pouco os personagens do jogo vão passar pela zona mista e você fique atento porque o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, vai conceder uma entrevista coletiva e o Salazar está lá para acompanhar, lembrando que amanhã teremos no Corinthians, acho que às 6 da tarde, se eu não estiver errado, às 6 da tarde a votação, se não tiver nenhuma liminar dessa vez, a votação por parte do Conselho pelo impeachment ou não do presidente, que depois terá que ser referendado também pelos
associados do clube. Eu já dei boa noite à bancada, a gente vai desenvolver mais o assunto, mas claro, boa noite ao mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, Garrafão, aquele abraço. Daqui a pouco a gente volta aí. Esse é o mestre, hein? Eu ainda estou para descobrir essa mestre caverna, onde é que é. Bom, Marcelo Bacégio, claro, como todo domingo, temos presentes e enquete para o nosso público. É isso, Bacégio? Boa noite. É isso, boa noite, Garrafa. Todos que nos acompanham aí de casa, olha só, vocês podem ganhar presentes especialíssimos assistindo o programa de hoje. Olha só o que nós temos para nossa audiência. Um relógio de parede do Corinthians, presente oferecido pela Queens Brindes. Esse relógio vem acompanhado de uma bola da capa. E o outro kit de presentes é uma camisa do Santos tamanho G, para, quem sabe, celebrar um possível retorno do Neymar. Essa camisa do Santos vem acompanhada da luva de goleiros da Poker, um presente da loja Gol de Placa. Para ganhar um desses presentes é muito fácil, olha só, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Dê sua opinião sobre tudo que aconteceu nessa rodada, faça seu comentário, tire suas dúvidas, enfim, nos ajude a fazer o programa de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete, que é a seguinte: um eventual retorno de Neymar ao Santos mudaria o patamar do futebol brasileiro? Sim ou não? E para fechar, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com seus principais dados, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos. Ao longo do programa, quando tocar essa campainha aqui, ó, a gente anuncia quem vai ganhar esses presentes hoje. E ao final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Garrafa? Combinado. Então vamos lá, hashtag Mesa Redonda, vai interagindo com a gente nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Chico, gostou do Corinthians hoje? Um Corinthians praticamente com força máxima. Ainda faltou o Garro, falta um ou outro, mas já numa segunda rodada, 2 vitórias consecutivas. O Corinthians já são 11 jogos, são 11 vitórias consecutivas, não é isso? 10 vitórias. São 10 vitórias, porque teve, 10 vitórias. tá certo, 10 vitórias consecutivas No Brasil, né? no Brasil. Porque teve a derrota lá na Argentina pela Sul-Americana. Já quer jogar água no chope da Fiel, hein? Eu não Você posso vê, Castanho? É uma informação, né? É um asterisco, é um asterisco. Olha a cara do Chicão pra ele. É só uma informação, Chico. Olha a cara do Chicão pra ele. Aguentar esse A alegria cara do Chico na Langa, redação. Agora vem aqui encher a paciência. Não, meu. mas- São 10 vitórias. Pronto, Tá fim de bom. conversa. O jogo, Chico. Olha, o jogo, o que nem disse o Paulo Sérgio, agradou, né? Mas fica uma dúvida muito grande. E eu estou aqui com esse negócio na cabeça. Romero batendo pênalti. Será que é o certo? É o correto? Eu, Garrafa, sinceramente, honestamente, acho que o Romero não pode mais bater pênalti no Corinthians. Ele já errou o pênalti contra o Botafogo, um jogo super importante, lá em Botafogo, não sei se você está lembrado disso, ele perdeu um pênalti que não podia ter perdido. O resultado seria 2-2, era um ponto precioso para o Corinthians. E o Romero dessa vez perdeu de novo, chutando de novo muito mal. Dessa vez ele não deu aquela paradinha, aquele saltinho de coelho, né, que ele costuma dar. E já era, para mim, um fato encerrado. Deixa o Roberto bater, que é artilheiro e está com uma boa fase, né, mas ele continua batendo no Corinthians inexplicavelmente. Espero que esse pênalti que ele perdeu sirva de lição e o Ramon Dias realmente reconsidere, né? Porque Romero como batedor oficial do Corinthians não dá. Por falar em batedor, e eu já vou deixar à vontade, eu começo com o Castão, mas vocês fiquem à vontade. Coloca, Chile, o primeiro gol do Corinthians para a gente falar um pouquinho do Coronado. Repito, estamos aguardando a coletiva da Comissão Técnica do Corinthians, tá? Com o Ramon Dias e o Emiliano, e também zona mista com os jogadores e o presidente do Corinthians ao vivo no Mesa Redonda. Ô Castan, o Coronado não vinha recebendo muitas oportunidades do Ramon Dias. Verdade que o Garro estava comendo a bola, né, jogando muito bem ao final da temporada passada. O Coronado, em algumas oportunidades, entendo que pode até jogar junto com o Garro, mas já na primeira rodada ele não começou como titular, hoje começou como titular e eu gostei muito, deu ritmo. Fale um pouquinho do Coronado e tecnicamente explica pra gente essa batida. Quero ouvir o Miller, quero ouvir o Paulo também sobre o lance. O Coronado ele tem a característica muito parecida com o Garro, né? E a gente via que o Garro ano passado estava jogando muito e não tinha como tirar o Garro. E quando o Coronado entrava com o Garro ali, ele ficava meio perdido ali, não conseguiram encaixar
jogar os dois juntos. E hoje, onde ele era o principal armador do time, realmente, ele cresceu, jogou, todas as bolas passavam pelo pé dele, fez uma grande partida, o gol também deu confiança para ele. Apesar que se eu sou do time do Velo Clube, eu ia matar o goleiro no intervalo, porque tomar um gol naquele canto ali, não pode tomar aquele gol ali. 1,90 m, né? Enfim, mas o Coronado realmente fez um grande jogo e vem mostrando aí porque que foi contratado pelo Corinthians. A gente tem visto que é um jogador que tem potencial e espero que ele possa crescer muito esse ano aí e ajudar o Corinthians nas competições. Eu creio que o maior problema do Coronado é a parte física. Ele bem fisicamente, ele vai poder ajudar muito o Corinthians. Então, em certos momentos, ele não tinha força. Hein, jogador? Não tinha força nas pernas e tal, para fazer as jogadas, ir até o final. Mas é um baita de um jogador, mas tem isso talento. não é começo de temporada só, Paulinho? Não, eu digo já do ano passado, né? O ano passado o que prejudicou porque ele. não teve muita sequência também, porque o Gaúcho como titular... Aí depois também se machucou. Não tinha muito espaço teve para jogar. período que ele se machucou também. Verdade. O momento do Garro, como disse o Castão, foi muito importante importante para talvez essa ausência do Coronado, né? Então, agora começando, sabendo que ele vai poder jogar, a temporada é muito longa. E o Campeonato Paulista, né? Sim. O Campeonato Paulista é um torneio, se queira ou não, o início, né? É o início da temporada. Sim. Quer dizer, é onde ele pode pegar ritmo para o resto da temporada, que tem muita E, jogo importante. e aproveitar as oportunidades, né, Miller? Foi o que fez, ganhou a condição de titular, como bem disse o Castan, o jogo passou muito por ele, e eu quero que você fale também, o Castan já deu um spoiler aqui, né? Só peço um instante que o presidente do Corinthians vai falar, tá? E aí na sequência você vai falar a respeito da batida e do posicionamento do goleiro do Velo Clube. Vamos ouvir o Thiago Salazar ao vivo, lá na Neoquímica Arena, com o presidente do Corinthians no Mesa Redonda. Vamos lá. É isso, Garrafa. O presidente Augusto Melo acabou de chegar por aqui, está com toda a imprensa, vai responder a 4 questionamentos. Presidente, amanhã a gente tem mais uma vez uma tentativa de votação no Conselho Deliberativo. Eu queria perguntar para você se você pretende se manifestar antes dessa votação, como está previsto ali no documento, se você pretende conversar, falar aos conselheiros e de alguma maneira mostrar, provar, não sei de que maneira, a participação do Alex Cassundé, que tem sido o pivô de toda essa discussão no contrato com a Vadibet. Mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez querem o poder na mão grande. Não vai acontecer isso, cara, sabe? Se esses caras querem o poder, daqui 2 anos tem eleição, se candidata como eu fiz, cara, e atropela todo mundo. Tem que parar com isso, cara. O Corinthians está numa situação agora favorável, a gente tem um planejamento muito bom, coisa que eu não via no Corinthians há muito tempo. Eu acho que está na hora desses caras pararem com isso, parar de ser tendenciosos, parar de querer... Sabe, todo mundo lá no clube sabe o que está acontecendo, as pessoas que estão articulando, as pessoas que estão por trás, tentando dar esse golpe para tomar a cadeira. E não é assim não, a gente ganhou a eleição democraticamente. E se eles querem a cadeira, que vença democraticamente também, lá se candidata. Daqui 2 anos tem eleição, se candidata. Aí eles querem julgar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, que lutou até agora para fazer o melhor para o Corinthians. E aí? Daqui a pouco acaba o processo, não tem nada, e aí? Eles julgaram, vamos dizer que empicharam a gente, e aí? O que acontece daqui 2 meses, por exemplo? Qual a justificativa que eles dão para o torcedor? A quebra de um planejamento que a gente vem fazendo que o Corinthians não tinha muito tempo. Quebrando um projeto maravilhoso que tem tudo para daqui para frente o Corinthians sair dessa situação com um regime centralizado. Hoje nossos credores, nossos colaboradores sabem o dia que vão receber, de que forma vão receber, coisa que nunca houve no Corinthians. Então é isso que eles querem? Essas pessoas que estão articulando isso, e por que tanta pressa de fazer isso? Por que não espera daqui 1 mês, 2 meses, possa ser que esse inquérito acaba? Não tem uma mancha, não tem nada, o Corinthians é vítima, já foi declarado isso. Essas pessoas querem o quê? Tomar na mão grande? Não vão tomar na mão grande não, a opinião pública está conosco, o clube social que vota está conosco. Então eles que se candidatem. Chega, está na hora deles darem um basta nisso. A gente sabe que eles não são corintianos, eles são lá pelo poder, só isso que eles estão. Hoje você teve um contato também com o torcedor que demonstrou apoio ao senhor. O Romero disse em coletiva, reforçou o apoio dos jogadores a você. Isso te faz de alguma forma se sentir mais confiante para o resultado de amanhã? Não é confiante, é que eles estão tendo aqui o que eles nunca tiveram. Então o Romero é um dos caras mais antigos aqui. Fagner falou isso, todos falaram isso. Quer dizer, eles estão aqui há muito tempo, eles nunca viram um planejamento, um projeto da forma que nós estamos fazendo. Nunca ninguém recebeu em dia aqui. Os credores hoje, eles estão cientes que eles vão receber, coisa que eles não sabiam quando ia receber, se iam receber. Agora essas pessoas que se julgam corintiano, querem quebrar isso, você pode ter certeza, se acontecer alguma que a gente não acredita, mas se tiver um impeachment segunda-feira, o Corinthians entra num colapso, amigo.
Presidente, o senhor pretende entrar na justiça como aconteceu no dia 2 de dezembro, quando a votação foi suspensa? Não, eu que dei ordem, deixa acontecer isso, está na hora de acabar com isso para ver se esses caras se sossegam. E eles esperam 2 anos de se candidato, eles sabem que eles não têm condições de vencer mais uma eleição dentro do Corinthians. Eles, esses grupos que estão se juntando, essas pessoas que não estão mais aqui por incompetência, que saem aí falando um monte de abobrinha, são pessoas irresponsáveis. Vocês vão ver no final, ele não está falando aí, vão ver no final então quem é que deve alguma coisa ou quem que vai se prejudicar. Só que o meu problema com eles é interno, dentro do clube. O clube tem órgãos competentes para isso. Eu não preciso ir para a imprensa, para fora, lá a gente vai julgar. E essas pessoas que fazem mal para o Corinthians têm que ser expulsas do Corinthians. Quem são essas pessoas, se você puder nominar, né? Porque muitas vezes você fala, né, com essa linguagem mais indireta. E sobre questão de judicializar, caso o resultado seja desfavorável para você, a questão da judicialização está na mesa ou não? Cara, eu falo todo o tempo, Deus me colocou aqui, só Deus me tira. Se eu estou aqui é porque tem um propósito. E a gente está tendo coragem de reformular tudo isso aqui. É um Corinthians que tinha uma dinastia aí há quase 20 anos, que ninguém nunca fez o que nós estamos fazendo. Corinthians numa situação complicada. Eu busquei mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians. Estamos fazendo alguns contratos bons para o Corinthians, tirando os contratos que não eram bons para o Corinthians. Talvez esteja incomodando alguém. Entendeu? Nós estamos melhorando o Corinthians em todos os sentidos. Todos os sentidos. Time de futebol, administrativamente. Nós acabamos de tirar a licença do Parque São Jorge, que há mais de 12 anos estão tentando tirar, não consegue. Nós recuperamos a rua. Nós estamos agora colocando o CT, toda a documentação em ordem, também tem processos graves em cima do CT. Entramos num acordo agora, a gente está com pessoas competentes cuidando disso. E agora estamos partindo para a Arena também, deixando todas as documentações em ordem, chamando todas as pessoas que o Corinthians deve, para que a gente possa aí fazer uma renegociação, para que a gente possa começar a pagar. Enfim, a gente está pagando dívida, a gente está pagando incêndio, mas essa é a nossa obrigação. E querem quebrar isso. E essas pessoas que estão falando isso, são as pessoas que estão na internet todo o tempo falando isso. São essas pessoas que ficam criticando, que não são corintianos, que querem o bem do Corinthians. Se não estão aqui é porque não tem uma competência e teve que ir embora daqui. Obrigado, gente. Garrafa, tá aí então, Augusto Melo, como a gente combinou aqui, a assessoria passou e disse 4 perguntas, mas a gente já pode emendar o assunto futebol, porque chegou aqui Igor Coronado, o homem que abriu o placar hoje para o Corinthians na vitória sobre o Velo Clube por 2-1. Posso emendar por aqui? Você libera aí, Garrafa? Vamos ouvir o Coronado? Claro, o Coronado que era assunto aqui, o Miller falaria sobre o Coronado, né? Vamos ouvir o Coronado. Vamos ouvir o Coronado, fez gol, deu caneta... Jogou, já exigiu do goleiro do Velo Clube hoje. O Coronado fala da tua estreia, do teu gol e desse momento que o corintiano está com muita expectativa, já que a gente não sabe quando é que o Garro vai ter condições de voltar também. Cara, acho que é muito importante da gente dar esse pontapé inicial com o pé direito, né, esse ano. Então a gente deu continuidade à sequência de vitórias desde o ano passado e é continuar trabalhando em cima disso. A gente sabe que a gente precisa melhorar, tem espaço para isso. Porém é um início, já uma pequena pré-temporada que você já entra em jogos oficiais, sem fazer amistoso, nada. Então, enfim, fico contente também de poder ajudar o time com o meu gol. Estou precisando também, estou precisando de minutagem. Então, espero de conquistar meu espaço nesse início de ano aí. Coronado, fala pra gente a respeito até dessa questão de, você falou, precisar de minutagens e tudo mais. Como que você fez assim, a preparação? O que você fez diferente para essa temporada, justamente para buscar mais espaço? A gente viu uma primeira temporada, talvez você tenha sentido um pouco readaptação ao futebol brasileiro. Como que foi para você isso? Não, em termos de pré-temporada, os treinos nas férias foi a mesma coisa. Eu acho que quando eu cheguei aqui o ano passado, voltando desde o início, tive uma pequena lesão, depois tive outra. Até dengue eu peguei, então não foi o início que eu queria, mas depois acho que me adaptei bem ao futebol. Enfim, como falei, esse ano eu vou trabalhar para conquistar mais ainda o meu espaço, mas eu sei que eu entreguei meu máximo ano passado, quando eu tive as oportunidades, e espero esse ano ter mais minutagem dentro de campo. Então vou tentar trabalhar mais ainda de alguma maneira para conquistar meu espaço. Você viu agora o presidente dando entrevista pra gente e o tema dos bastidores foi muito presente no ano passado e já começa 2025 mais uma vez com esse furacão, falando de impeachment, falando de toda a situação que envolve o fora de campo, né? Como que isso chega para vocês mais uma vez, começando uma temporada, tentando viver um 2025 diferente do que foi 2024? Cara, são situações que
é uma dor de cabeça pro presidente. A gente como jogador, comissão, a gente tem que estar focado 100% por dentro de campo, a gente não pode dar brecha para que nada nos atrapalhe. Então eu acho que a gente está tentando ajudar da maneira que a gente pode, que é dando resultado dentro de campo, e é dessa maneira que a gente quer continuar. Então eu espero que esses problemas que ele está tendo se resolva da melhor maneira possível, o mais rápido possível. E aqui, como jogador, eu posso dizer que o grupo é muito unido, a gente tenta se blindar ao máximo ali dentro do vestiário, do CT. Então essas notícias aí, claro que não dá para passar despercebido, porque na internet isso aí corre solto, mas a gente como jogador está ali para dar o melhor para o clube e tentar ajudar o presidente. Coronado, eu queria que você falasse sobre o jogo de hoje. Vocês enfrentaram o Velo, que é um time que recém foi promovido para a Série A1. Na teoria o Corinthians era franco favorito. Como é que vocês encararam isso? Qual foi a abordagem de vocês para esse jogo com o favoritismo do Corinthians? E fizesse uma análise do jogo também, que tipo de adversário que vocês encontraram em campo hoje? Cara, o Paulista é um campeonato difícil, né? Então a gente tem que enfrentar qualquer clube da mesma maneira, né? Trabalhando duro, focado no jogo, buscando a vitória, respeitando o adversário. Então eu creio que essa é a melhor maneira que a gente pode entrar em campo. Então acho que a gente teve um bom controle do jogo, porém precisamos e vamos melhorar no último passe ali. Falo por mim mesmo hoje, teve muitos últimos passes ali que podia talvez ter deixado os companheiros na cara do gol, e nesse início de temporada às vezes falta um pouquinho de perna, tudo, mas eu sei que ao longo da temporada a gente vai encaixar isso. Então, enfim, fico feliz com o resultado. Claro que a gente se critica ao máximo, a gente cobrou ali dentro do vestiário no final agora de matar o jogo antes, de fazer mais um gol. Mas enfim, como eu falei, é o início da temporada, o importante é que a gente se cobra e procura melhorar cada dia. Tá certo, Garrafa. Olha, o Coronado passando aqui, já atrás de mim está se posicionando o Thales Magno, o homem marcou gol na estreia, marcou o gol da vitória hoje. Olha, vai estar entrando feio na briga, forte na briga, né, Thales? Gol da vitória, 2 gols em 2 jogos, dá para começar melhor a temporada. E quem sabe o Ramon vai ter que dar um jeito de te encaixar nesse time aí. É o que a gente busca, né? Quanto mais dor de cabeça para o treinador a gente passar, mais importante vai ser o crescimento do elenco, crescimento individual de cada jogador, porque todos querem jogar, todos querem ter essa disputa, e eu acho que quanto mais cada um individualmente mostrar um bom futebol, o time vai ficar mais qualificado, com certeza. Hoje o Corinthians começou com 6 jogadores da mesma equipe que terminou 2024, uma formação um pouco diferente em relação à Bragança. Como que você está sentindo essa questão do entrosamento nesse começo de temporada? Está mais complicado ou para vocês assim ainda está naquela coisa do começo de temporada, difícil até para conseguir? Tá mais o começo de temporada, né? Que todo mundo sabe que é o período mais difícil. Não só fisicamente, mas mentalmente também, pelo ano que a gente fez ano passado, o comodismo. Eu acho que quanto mais trabalharmos, quanto mais treinarmos juntos e quando tiver todo mundo 100% fisicamente, eu acho que as coisas vão melhorar. E sabemos que temos um elenco muito qualificado para jogar de time alternado ou os mesmos que jogaram no passado, e sabemos que temos potencial para isso. Vou pedir licença para os amigos aqui que eu estou ao vivo, mas um assunto que talvez tenha gerado algum debate nas redes sociais. Não sei se você ali no vestiário conversou com o pessoal sobre o pênalti do Corinthians. O Yuri Alberto chegou na bola, o Romero pediu para bater, acabou perdendo o pênalti. A gente acabou vendo agora uma postagem no Instagram do Yuri Alberto e tal, assim meio enigmática. Queria saber de você, já que você está aqui como representante do elenco agora, a gente não vai ter nem o Romero nem o Yuri aqui. Tá tudo bem lá dentro? Eles conversaram? Como é que foi resolvido ali? Quem é o batedor oficial, que também tem uma discussão? Sei, pior que eu não sei. Quando rolou o pênalti, eu estava no aquecimento lá do lado de fora. Eu não vi nem esse momento da discussão ou algo assim. E quando eu cheguei no vestiário, o Yuri nem estava, porque ele está no doping. Mas pelo que eu vi lá, oramos, cada pessoa falou o que tinha que falar, agradecemos a Deus, mas eu acho que ainda não rolou isso sobre batedor ou brigas ou algo do tipo, não teve essa conversa ainda não, pra te ser sincero. Boa. Eu queria saber como é que vocês encaram um jogo como esse, que o Corinthians era favorito, né? Tá enfrentando um Velo que acabou de subir para a Série A1. Você jogando em casa também, como é que vocês encaram esse tipo de jogo antes? Como é que é a conversa de vocês para enfrentar um time que na teoria é inferior? Parabéns para o Velo, tem uma grande equipe e parabéns pelo acesso.
É sempre uma dificuldade, né? Jogar contra time que temos que propor o jogo. Sabemos que temos o potencial para isso, mas é sempre muito difícil. Jogam fechadinho, é mais dificuldade. Tem que ter bastante paciência, mas a gente sabia que tínhamos que fazer o resultado, precisávamos fazer o resultado, buscar o resultado. Então foi isso que o treinador conversou antes, para não relaxar, não entrar de pé mole, porque cada jogo vai ser difícil e temos que ter meta de vitórias a cada jogo. Desculpa, tem toda a questão do seu contrato, né, que vai até o meio do ano, já é uma situação que você já falou também, mas começar o ano com 2 gols joga uma pressão boa também para fecharem logo isso aí e você permanecer por mais tempo, né? Com certeza, né, não só para a comissão, para o pessoal lá de cima, mas sim também para o meu individual. Começar indo bem é muito positivo para mim. Eu venho trabalhando para isso, para buscar meu espaço, para lutar por uma oportunidade, para ser titular. Então eu acho que além da pressão sim que tem para eles lá em cima para que resolva, também tem a minha individual que eu fico muito feliz. Aí, Garrafa, Thales Magno, artilheiro do Corinthians por enquanto aqui na temporada. O pessoal está aqui ainda na movimentação, vou ver se vai vir mais alguém e estou à sua disposição, meu amigo. Certo. Salazar, segura aí por gentileza, eu quero você daqui a pouco de volta com alguns pontos importantes do Corinthians. Foram muitos assuntos, né, que o Salazar nos trouxe lá da Zona Mista. Como o Miller estava com a palavra para falar do Coronado, mas para que a gente possa não perder o gancho, porque eu sei a opinião do Miller e também a do Paulo Sérgio sobre esse aspecto político, se interfere ou não dentro do campo, deixa eu aproveitar o Castan. Castan, como disse, acho que foi o Coronado, a gente vê em rede social e tal, amanhã tem a votação, repetindo, né, para o impeachment ou não do presidente Augusto Melo, isso com os conselheiros do clube. Se ele for empichado, ainda precisa, pelos conselheiros, precisa de uma avaliação, uma validação do associado. Então, o clima político pode não, está fervendo dentro do Corinthians. Para o elenco, isso bate, isso pode atrapalhar o bom momento do futebol do Corinthians, o aspecto político, caso venha o impeachment do Melo? Ô Garrafa, para mim é muito claro isso, tá? Para mim, assim, é uma questão muito assim, objetiva. Se tocar ali no bolso dos atletas, aí realmente a coisa fica difícil. Porque eu tive essa experiência no Vasco. Não joguei em muitos clubes na minha carreira, passei por poucos clubes. Clubes onde essa questão política eu nem percebia isso. Agora no Vasco, aí quando tem problema político, é aquilo ali, picuinha dali, picuinha daqui, e você não recebe, aí sim afeta os atletas. Agora, como o presidente falou, que os atletas estão em dia, está tudo certinho, eu acredito que os atletas nem se preocupem com isso. A questão é eles têm que trabalhar e têm que receber. Então, se estiver recebendo, a questão do dinheiro dá tudo certo, na minha opinião, acho que não afeta em nada. É a opinião, obviamente, que a gente colhe sempre aqui do Paulo e do Miller, por isso que eu fiz questão de ouvir diretamente o Castan. Vou devolver a palavra ao Miller, que a gente falava do Coronado. Quero saber se está merecendo mais oportunidades, se é peça importante, se pode ser realmente peça importante para essa longa e extensa temporada do Corinthians, Miller. Olha, Rafa, eu não tenho dúvida que o Coronado é um bom jogador. Para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do time do Corinthians. Como nós sabemos, ano passado... Mais que o Garro, ô Miller? Ele é o melhor jogador, tecnicamente, do Corinthians. O ano passado, ele não teve muitas oportunidades por conta daquilo que o jogador falou. Teve contusão, o Garro cresceu de produção, quer dizer, esse somatório de coisas fez com que ele não tivesse muitas oportunidades. Agora, se ele estiver bem fisicamente, como disse o jogador, e tiver chance de jogar mais, tecnicamente, ele faz diferença, né? Hoje mesmo, ele foi determinante para a vitória do time. Então, acho que ele precisa de mais jogos, jogar mais. Quanto mais ele jogar, mas ele vai se sentir valorizado, com mais confiança, aí sim ele pode render mais, ser mais produtivo para o time, porque tecnicamente ele é indiscutível. E sobre Pois não, Rafa, essa questão política, eu fui agora convidado para ser chefe de delegação da Copinha, e conversando com alguns conselheiros, Paulo, foi bem legal, obrigado, conversando com alguns conselheiros, obrigado, conversando com alguns conselheiros e com alguns dirigentes lá, os jogadores todos estão a favor do Augusto Melo. Até o próprio Memphis queria chegar lá e falar por as caras. O Augusto que segurou. Então essa fala do Coronado de que nós estamos trazendo bons resultados para que isso ajude o presidente, você já começa a ver que eles estão tudo a favor do Augusto Melo. E a gente fica esperando amanhã, mas também alguns conselheiros lá já sinalizaram aí que vai dar a favor do Augusto.
Vamos aguardar. Amanhã a gente vai acompanhar tudo isso muito de perto no Gazeta Esportiva e também no site gazetesportiva.com. Bom, Coronado, falamos. O Tales em 2 jogos, 2 gols. Decidiu para o Corinthians. Fiquem à vontade. Alex, começa com você. Fique à vontade para falar sobre o Tales. O Romero hoje teve um primeiro tempo discreto. Aliás, o Romero é discreto faz anos, né, na minha opinião. Ele é importante em alguns momentos, faz alguns gols, tem um nome dentro do Corinthians. Mas se você perguntar para o próprio torcedor do Corinthians, se fizer uma pesquisa aí com a fiel torcida, não vai dar nem rosquinha para o Romero ter uma vaga no time, por exemplo, como a gente está discutindo o Thales Magno. O Romero, tecnicamente, eu acho um jogador extremamente limitado. Ele é esforçado, voluntarioso, como eu disse, fez gols importantes, sim. É identificado. É identificado, e tudo isso é legal. Mas se você comparar o Romero hoje com os jogadores que o Corinthians tem, não dá nem para imaginar o Romero ser titular. Então, para começar, como é que o Thales Magno fica na reserva e o Romero é capitão do time, joga, bate o pênalti, o Yuri Alberto já reage nas redes sociais, não sei se a gente vai mostrar aí o post do Yuri Alberto. Daqui a pouco. Mas a gente já sabe o que ele falou aí, enfim, deu uma indireta realmente, ficou claro para mim. Então é um negócio que faz mal até pro Corinthians, você começar a ter jogadores que não são tão bons como titulares, como líderes absolutos, jogadores que são melhores ficam de fora. E aí os próprios jogadores do elenco podem ficar meio... O Thales Magno. Para mim tem vaga nesse time. Ainda mais agora, nesse momento que o Corinthians está jogando com time misto, sem a principal força. Como é que o Thales fica no banco? Eu não entendo. Não, e outra coisa, ele tem 22 anos, né? Estava conversando com o Castan aqui. O Castan viu o Thales crescer no Vasco. Viu o Thales crescer no Vasco. E sempre jogou desse jeito, né? Sim. Sempre foi bom jogador decisivo, né? Era assim no Vasco e está sendo assim no Corinthians. Ele já é um pouco mais maduro, né? Ele deu azar que se machucou ano passado. Ele entrou bem, fez gol e se machucou. Aí voltou só no final do campeonato. Acho que o Castan falou, na última participação do Castan, na última visita que ele nos fez aqui, foi acho que no momento que o Corinthians estava contratando o Thales Magno, você já falava o que tinha observado nas categorias de base e ele está respondendo dentro de campo. É para ser titular nesse momento, Castan? Eu creio que sim. Eu acredito que a dificuldade do Thales no ano passado, eu conheço esse menino, ele subiu com 16 anos no Vasco. Então, assim, acho que ele, não sei se alguém subiu mais jovem que ele nesse tempo, mas ele era o jogador mais jovem a estrear no profissional do Vasco. Esse menino, ele teve a dificuldade no Corinthians porque ele não conseguiu jogar na posição dele, que ele joga ali pela esquerda, aberto, e traz para dentro e faz aquela confusão toda ali que a gente viu, porque ele é muito habilidoso. Só que quando ele joga de costas, que eu vi muitas vezes ano passado, que ele estava no meio, ele tem essa dificuldade de jogar de costas, ele não tem muito aquela noção de espaço ali no meio. Mas aberto para ir para a esquerda, se ele ficar ali na fazer esquerda... um contra um... Ele vai conquistar o espaço dele naturalmente e vai crescer muito. Como eu estava falando com o Chico aqui, é um garoto de 22 anos. Eu estava vendo aqui a entrevista dele depois também, quando estava vindo para cá para o programa. Agora no meio do ano vai acabar o contrato dele, então eu acho que é um grande investimento para o Corinthians também pegar esse garoto, porque eu creio que vai ter uma venda também próxima aí depois também. Então o Thales aí eu torço muito por ele, porque é um garoto muito do bem e joga muito. E torço muito para que esse ano aqui ele possa desempenhar o papel dele. O Luxemburgo que lançou ele, não foi? Foi o Lucha. Possa desempenhar o papel dele jogando ali pela esquerda ali, que ele possa ter mais momentos ali naquele lugar, que é o lugar onde ele joga bem. Mas você sabe, eu até entendo de ser um jogador que joga ali pela beirada, mas hoje, nessa função, você tem que voltar muito para marcar. É isso aí, é isso que eu queria perguntar para você. Ele não tem muito essa dinâmica de voltar para marcar, depois voltar para atacar. Tinha que alguém taticamente, fazer. Como é que você resolve isso? Não, desculpa, Paulo. Tanto que o Lucha, muito bem observado isso aí. Tanto que o Lucha, no nosso time do Vasco, nessa época, ele não deixava o Thales voltar. Aí, ele deixava o Thales como uma válvula de escape pro contra-ataque já, porque ele já sabia que ele não tinha essa força física de ir e volta, ir e volta. Aí o Thales já ficava ali no miguezinho ali, acompanhava o lateral até um momento. Quando a gente recuperava a bola, já dava a bola nele. Então, por isso que o Ramon coloca ele no meio hoje, né, Chicão? Aí teve um cara lá que começou a cornetar, né? Porque ele já começou a cornetar o Ramon, porque substituir isso errado, né? Você lembra, Chicão? E tem que quebrar a bola. Tem que quebrar a bola, aí vai e faz o gol. Aí, como meia direita. Como meia, aí você acabou de falar. E todo mundo. Não citei você. Eu não estou dizendo que sou. Meu papel aqui é fazer o contraponto. Você subiu a voz, eu senti assim que... Subi muito mesmo. Subiu. Você achou que ele vestiu exagerei um pouco. Vestiu a carapuça, foi isso? Exagerei um pouco. Ei, Chico, ele vestiu a carapuça. Exagerei, jogador. Exagerei um pouco, né? Mas não é que, é que o Cássio acabou de falar, ele é um jogador de lado de campo. E aí na substituição ele tira o Coronado, que era o jogador que estava distribuindo o jogo, e ele põe o Thales por dentro. Então. Saiu o gol? Saiu, mas pra mim, eu concordo com o Castan, e acho que a grande maioria entende que mas ele agora, é muito útil pelo lado. Por que ele colocou o Castan? Por que ele colocou o Thales ali?
para não ter esse problema dele ficar voltando para marcar. Então ali ele jogava mais solto, Mas você perde a principal característica dele. Mas quem jogou na posição do Coronado foi o Memphis Depay. Chicão, explica para ele. Foi o Memphis Depay. Explica para ele, E Chicão. ele caiu pela esquerda, fazendo aquela função que Vocês são resultadistas, né? Ele fez o gol, deu tudo certo, né? Né? Bom, tá certo. A gente, na sequência, o Salazar levantou um tema importante sobre o Yuri Alberto. Chico já falava aqui na abertura de negócio de cobrar pênalti, e o Salazar lá já trouxe a informação de que parece que teve uma postagem do Yuri Alberto, teria sido uma indireta para o Romero e tal, porque o Yuri queria bater o pênalti, o Romero bateu, mas erra quem bate, né? O Salazar, o que aconteceu aí em rede social que você levantou com o próprio Thales Magno, referente a Yuri Alberto e Romero sobre a penalidade máxima? O que aconteceu, Salazar? Olha só, Garrafa, chamou muita atenção da gente, pegou todo mundo de surpresa aqui, porque a gente percebeu, né, o Yuri Alberto indo até a bola ali, batendo um papo com o Romero na hora da cobrança do pênalti, e aí o Romero ficou com a bola para batida, acabou desperdiçando a penalidade, o Yuri Alberto saiu andando e tudo mais, e aparentemente estava tudo bem. Só que acaba o jogo, vitória do Corinthians, todo mundo vai pro vestiário e de repente o Yuri Alberto posta lá no Instagram dele um story que ele diz o seguinte, dá uma olhadinha aí, ó. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. O que será que o Yuri Alberto quis dizer com isso? Para muita gente, só pode ser um recado para o Romero, mas será que é? Será que não é? A gente aqui consultou a assessoria do clube, a assessoria disse que não tem essa informação. O Yuri Alberto foi para o doping, então perdeu o contato aqui com muita gente aqui do vestiário. Tentei o Thales Magno, porque o Thales Magno estava lá dentro do vestiário, de repente presenciou alguma coisa. Enfim, a gente não tem essa resposta, mas está aí. Yuri Alberto escreveu exatamente isso. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. O que ele quis dizer com isso? Tá bravo ou não tá com o Romero? Será que foi para o Romero? A gente vai ficar com essa dúvida, pelo menos por enquanto, tá? Se a gente tiver alguma novidade, eu aviso vocês, mas eu vou deixar essa para vocês debaterem. E antes de encerrar, Garrafa, apenas algumas informações. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, 7h30 da noite, de novo aqui na Neoquímica Arena, para enfrentar o Água Santa pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Corinthians que já está a 11 jogos seguidos, só vencendo, se a gente emendar com a sequência lá do ano passado. Memphis Depay estreou, jogou hoje, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e olha, teve pelo menos umas 3 chances claras, uma delas cara a cara com o goleiro do Velo Clube, mas não foi dessa vez que saiu o primeiro gol em 2025 do atacante holandês. E para encerrar agora definitivamente sobre amanhã, amanhã, a partir das 19 horas, no mini ginásio do Parque São Jorge, que você, Garrafa, conhece tão bem, Paulo Sérgio, vai ter a votação que pode definir ali a destituição ou não de Augusto Melo. Para explicar para todo mundo, uma maioria simples, com um voto secreto, voto no papel, define se o presidente Augusto Melo continua no cargo ou se ele será afastado imediatamente. Depois vai ter que ter uma Assembleia Geral para os sócios, mas ela ainda não tem previsão para acontecer. Ela pode acontecer daqui a 90 dias, por exemplo, como é a tendência, e até lá o Augusto Melo ficaria afastado. E quem que fica no lugar? Osmar Stabile, que é o vice-presidente do Augusto Melo. Ele fica numa espécie de mandato tampão, porque se vier a Assembleia e o Augusto, porventura, realmente for afastado, destituído, aí nós teremos, de novo, eleição no Corinthians, mas indireta, só dentro do Conselho Deliberativo, para mais um mandato tampão até o final de 2026, que seria o mandato do presidente Augusto Melo. O grande X dessa votação é o caso Vai de Bet. Essa intermediação foi do Cassundé, como está no contrato, ou foi do Toninho Duetos, empresário e sócio do Gustavo Lima. Nós mostramos com exclusividade que diz que a intermediação foi feita por ele. E há pouco, lá no Fantástico, a gente teve uma entrevista do delegado Thiago Fernando, dizendo que a polícia já identificou que o dinheiro que saiu da Vai de Bet para o Corinthians, para essas empresas laranjas, que ele chegou a uma empresa ou a empresas do crime organizado do PCC, primeiro comando da capital, segundo o delegado Thiago Fernando, agora há pouco, ao Fantástico. Esse é o grande problema aí para Augusto Melo a partir de amanhã. E, Garrafa, agora uma informação de bastidor. Fabinho Soldado não sairá do Corinthians, mesmo se Augusto Melo for afastado. Essa é uma informação exclusiva aqui nossa, apuração minha agora durante o dia. O Osmar Stabile, se ele assumir a presidência no lugar do Augusto Melo amanhã,
o Fabinho Soldado tem total respaldo e o futebol não deve sofrer nenhuma alteração no seu departamento. A ideia é deixar essas mudanças para o clube, ali, para o Parque São Jorge, o futebol ser tocado do jeito que está sendo tocado, tá certo? Garrafa, passo a bola para você. Bom programa aí, pessoal. Segura mais um minutinho para mim. Você tem 15 segundos para responder sobre Rodrigo Garro, por gentileza. Rodrigo Garro, claro. Tem estreia prevista ou não? 15 segundinhos para você, Salazar, por gentileza. Não tem não, Garrafa, e não é por causa da situação dele na justiça argentina, é por causa de uma tendinite no joelho que ele vinha sofrendo desde abril do ano passado. Ele jogou realmente no sacrifício, fazendo infiltração e quietinho, não falou nada pra ninguém e agora tá tratando. A tendência é de pelo menos 1 mês e meio de tratamento pro argentino, Garrafa. Perfeito, tá certo. Liberando então agora sim o Thiago Salazar. No meu tempo de repórter, o Alex de repórter, o Chico, né? ainda tempo de repórter, o Bacé já não pegou essa época, essas situações não tinham essas postagens em redes sociais. Quando tinha o problema, chegava o Castan. O Castan chegava, dava uma declaração, o Paulo dava uma declaração, o Miller dava uma declaração, ou não, e aí a gente ia ouvir. Se o Paulo falasse algo referente ao Castan, a gente ia chegar no Castan, o Paulo falou, não, é isso. Então, eu não quero entrar nesse mundo, não é? Mas vou perguntar para vocês acham que tem alguma correlação? Eu, sinceramente, não entendi a postagem, não consegui decifrar. Deus não me permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Eu não sou adivinho, homem que faz charada, mas enfim, Paulo, você acha que tem alguma coisa a ver? São novos tempos, Paulo Sérgio. Na nossa época era olho no olho. Mas você acha que tem alguma coisa a ver? Isso aí do Yuri Alberto? Eu nem postaria esse tipo de situação, já cria uma especulação desnecessária, Paulo. Cara, eu não acho que não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Até porque ele sabe muito bem o que ele passou no passado. Todo mundo ficou apoiando o Yuri. E eu creio que é o momento que ele vai apoiar a galera também. Você acha, Paulo, que tem alguma correlação com o lance do pênalti? Pode ter ou não? Alex? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Enquanto ninguém vier esclarecer, eu acho que pode. Como é que poucos minutos depois do jogo, ele vai e posta na sala do antidoping uma coisa dessa, que lá mesmo entre os repórteres que acompanharam o jogo de perto, gerou todo esse burburinho. Não é a gente que está aqui jogando no ar uma coisa. Isso saiu de lá do Corinthians, lá do vestiário, da zona mista, e está sendo colocado para debate. Então, se teve aquela coisa de deixa eu bater o pênalti, não, eu que bato, e aí ele vem na sequência e posta uma coisa que se encaixa com uma situação como essa, eu acho que pode ter a ver. Agora, ele pode chegar também e falar, não, eu postei porque teve um problema na minha família lá, e tem um cara que é meio convencido, então o ego dele ficou mais inflado, então dei um recado para minha família. Não sei, ele pode inventar também qualquer coisa, mas que pode ter a ver e que se encaixa nessa situação, sim, se encaixa, claramente. Castan, o que dá para avaliar do que foi postado pelo Yuri Alberto? Tem a ver com o lance do pênalti, não tem a ver, pode ser, enfim? Eu acho que também tem a ver, sim, com o lance do pênalti, mas eu acho que é uma coisa simples de resolver. Ramon Dias amanhã já chega lá, chama para conversar e já resolve. E são duas coisas necessárias. A primeira é a questão da postagem do Yuri mesmo. Acho que não precisava dessa postagem. E depois também eu acho que o Romero, sendo uma referência, ele tinha que dar a bola pro Yuri também para bater. É claro que todo mundo quer fazer gol logo, começo de temporada, mas o Yuri Alberto, ele é o centroavante do time. O Romero acabou de renovar o contrato, tem muitos anos no Corinthians. Não precisa disso mais. Não precisa mais provar, assim, vamos dizer, não precisa provar nada para ninguém. Já é o cara que é referência. Então pega a bola, o capitão do time, eu acho que o capitão do time, o cara referência, ele tem que falar, cara, vai lá e bate o pênalti e faz o gol. Então duas coisas necessárias, mas são pequenas. Eu acho que não esconde esse bom início de ano do Corinthians, com 2 vitórias. Eu acho que o Corinthians está no caminho certo. O Ramon amanhã chama os dois ali, dá um puxão de orelha nos dois se abraçam, pede desculpa e segue a vida. Ô Chico, você acha que teve uma cutucada do Yuri Alberto no Romero? Nossa, total. Total. E eu queria ter escrito o que ele escreveu. Porque, sabe, ele tem razão. Ele tem razão. Você está impossível hoje, hein, Francisco? Não, ele tem razão no que ele está falando. Porque o Romero usou o ego ali na hora. Dá a bola para mim que eu vou bater. Eu sou o capitão. Eu sou o capitão. E se impôs, né? Se impôs. Foi lá bater uma cobrança. Mas quem foi o artilheiro do Brasileirão ano passado? Uma cobrança sem vergonha. Sem vergonha. Não se pode deixar esse rapaz bater pênalti mais no Corinthians. E o Yuri Alberto está certíssimo em reclamar. Está certíssimo.
Se eu fosse ele, eu reclamaria também. Miller, você acha que teve alguma coisa a ver? Você vai na linha do Castanho e se resolve tranquilamente lá? É o treinador? São os próprios jogadores? É o capitão? Como é que isso pode repercutir na representação? Olha, Garrafa, se eu fosse o Yuri Alberto, eu pegava a bola da mão do Romero e ia bater o pênalti. Aí sim. Deixa eu bater o pênalti. O Yuri Alberto tem essa moral, e se eu fosse ele, eu faria isso, né? Agora, por outro lado, ele foi mal em... Se por acaso, como o Castanho e o Chico disseram, né? Se tem a ver com a atitude dentro de campo do Romero, aquela coisa toda, aí ele foi mal. Não precisa postar essas coisas. Chegasse e falasse pro Romero no vestiário. Exatamente. Acabou o jogo. Mas eu acho que existe até um cuidado por parte do Yuri Alberto em não desorganizar ou bagunçar o vestiário. Mas quando vai à rede social, perdeu qualquer cuidado. Olha, eu sou a favor, como existe hoje rede social, faz uma coisa direta, como o Dudu fez. Uma coisa direta. Só não precisa xingar, né? Agora jogar uma poesia, incógnita. Já não gosto. Quer ver? Aliás, né, Chile, por falar em Yuri Alberto, e aí eu falava aqui do nosso tempo de repórter, que não faz tanto tempo assim, mas a coisa era muito mais transparente. Yuri Alberto, no final da temporada, a dúvida, Yuri Alberto vai para a Inglaterra, não vai para a Inglaterra, aquela história toda. Como é bom quando tem transparência. Vamos relembrar o que o Yuri Alberto falou, e hoje o Yuri Alberto em campo. Né? Mas a gente não pode esquecer. E todo mundo apostando, Yuri Alberto vai, não vai para a Inglaterra. Eu e Paulo Sérgio com o Yuri Alberto no troféu Mesa Redonda. Ele simplesmente falou e algo que se concretizou. Vamos ver como é que foi, Chile? Som. Tá, então... Vocês lembram, né? Ou seja, estava todo mundo, o Yuri Alberto vai para a Inglaterra, não vai para a Inglaterra. O Yuri Alberto ganha, troféu Mesa Redonda, vem no palco, a hora que o Chile tiver condição técnica aí, você coloca pra gente. Então era muito mais transparente, você evita qualquer especulação. O Corinthians tá, são 10, 11 jogos, 11 vitórias consecutivas. Corinthians 2 vitórias. O ano passado, para ganhar 2 no Paulista, foi um Deus nos acuda. Quase caiu. Quase caiu. E aí a coisa tá legal, começa esse negócio subjetivando, rede social. Se tá incomodado, ou fala publicamente, ou resolve no vestiário, como o disse. Não, tem uma coisa, Garrafa, que o Romero tem treinado batida de pênalti? A gente não sabe, a gente não acompanha mais. É aquele negócio, né, jogador? Num jogo bate de um jeito. Hein, Castan? Aí vai no outro, bate de outro jeito. A postura dele na hora de ir pra bola... O goleirão já sabia que ele ia bater lá. Telegrafou. Não é, jogador? Tem telespectador nosso comentando sobre essa polêmica entre o Yuri Alberto e o Romero, e é um ponto interessante. Porque embora o Yuri Alberto tenha sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro, na época que ele estava mal, caindo sozinho, caindo de maduro em campo, muitos gols foram marcados pelo Romero. O Romero salvou muito o Corinthians na época da má fase do Yuri Alberto. Rapaz, mas peraí, mas aí isso é passado, pelo amor de Deus. Futebol presente. Do jeito que o Yuri Alberto terminou, ele cara. A hora que ele pegou a bola, colocou ali, eu falei pro meu amigo Japa, vai perder o pênalti. Mas pra quem não se lembra... lembra... Ele já foi cansado pra bola. Xará, pra quem não se lembra, no primeiro jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista, teve um pênalti pro Corinthians que não foi batido porque o VAR deu impedimento. Mas quem pegou a bola pra bater e ia bater era o Romero. Então o Romero já tá meio que definido como batedor, me parece, porque lá em Bragança, ele ia bater o pênalti. Ele ajeitou a bola e ia bater, de repente o árbitro falou, não vai ter... Quando eu falo, e o Castan sabe... O Paulo também, o Miller passou rapidamente pelo Corinthians, mas pela experiência como jogador, ele concorda comigo. No Corinthians, um espirro para virar uma pneumonia, né, Castan? Nossa. Mas é assim, pum, é rapidinho. Estamos aqui quase 10 minutos falando. Mas então por que o Ramon não define, quem é o batedor oficial é esse aqui? Mas essa é a questão, é que a gente não consegue entrevistar ninguém. Como é bom poder entrevistar alguém. Vamos ver se agora a gente tem o áudio aí do que aconteceu com o Yuri Alberto, né? Que simplesmente... deu a notícia no Mesa Redonda e ela se confirmou agora. Yuri Alberto ficou no Corinthians. Vamos ver. Eu fico muito orgulhoso de mim mesmo porque eu sei que, independente da dificuldade que eu passei, muitos jogadores já passaram por bem menos e jogaram a toalha. Eu quase fui um deles e graças à minha família, graças ao meu staff, meus companheiros e a Deus, eu não joguei a toalha e estou aqui hoje para receber essas premiações, para premiar ainda mais a minha temporada. Fica no Corinthians? Sim. Opa! Essa... Olha lá, Hugo. Pera aí. Isso é notícia. Isso é bom. Fica no Corinthians, Yuri? Tem um contrato até dezembro de 27. E a proposta aí temos que conversar, é isso? Sim. Tá certo, vai lá. Parabéns, comemore.
Simples assim, é só falar. Quando fala não tem especulação, porque às vezes, vocês estão especulando. Não, se falar, a gente abre o microfone e o pessoal fala. Antes da gente virar o assunto, semana passada o Castanho, obviamente, não estava aqui, né? E aí a gente perguntou sobre primeira, segunda força. Quem é a primeira força do campeonato? Segunda, terceira, as 4 forças, que dá uma confusão grande isso daí. Caramba. Aí, assim, deu São Paulo. Mas será que essa postagem do Yuri Alberto não é sobre o impeachment de amanhã? Pode ser também. Fica bem observado. Bem lembrado. Bem lembrado. Mas é como o Miller falou, vai postar, se quer postar, seja claro, para não ficar todo amanhã, mundo especulando. Aí, o Castanho, a gente perguntou, qual a sua primeira força, segunda, terceira, quarta? Deu unanimidade em todos aqui, né? Terceira e quarta força, São Paulo, o Santos, presidente da Federação Paulista, estava aqui. O Alex Miller e o Miller, o Chico colocou Corinthians primeira força, o Paulo Corinthians primeira força, inclusive. Eu Corinthians primeira força, Palmeiras segunda força. O Alex Miller e o Miller colocaram Palmeiras com primeira força, a gente vai falar já do Palmeiras. Com esse início de campeonato, 2 rodadas, qualquer um dos dois, vou dar oportunidade, se quiserem repensar, Corinthians é a primeira força no momento, vamos pensar um pouquinho, Palmeiras segunda força, o senhor muda, o senhor permanece com Palmeiras com primeira força, Alex Miller. Eu acho que eu seria meio tonto se eu mudasse isso agora, com 2 jogos. Eu gosto. 2 jogos em que o time colocado em campo foi um time completamente misturado, um time sem nenhum tipo de organização, jogadores que nunca jogaram juntos. Com argumentos. Eu gosto assim. Então, assim, a minha opinião da semana passada não vai mudar por causa de 2 jogos em que a gente não viu o melhor time em campo. Aí, ao longo da competição, a gente pode mudar, mas nesse momento eu não vou mudar. Miller, dá para animar nesse Corinthians aí? Corinthians mostra que tem elenco. Corinthians não jogou com força máxima. Garro de fora, Memphis no banco, não é? E o Corinthians com 2 vitórias. Hugo de fora. Hugo de fora. Corinthians sem sua força máxima, 2 vitórias. Palmeiras ainda buscando o seu melhor. Eu concordo com o Alex, são 2 jogos apenas, mas o Corinthians chama a atenção. Permanece com o Palmeiras primeira força e Corinthians na segunda? Permaneço, Palmeiras, pra mim, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Só que desses 3, um será campeão. Perfeito. Acho que o Corinthians entra em igualdade de condição para brigar pelo título paulista, junto com São Paulo e Palmeiras. Mas para mim é Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Bacérgio, a semana passada não estava aqui, lhe dou o direito das 4 forças do futebol paulista. Olha, eu ainda acredito muito no trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, para mim é a primeira força. Eu coloco o Corinthians pelo elenco que tem, pelos grandes jogadores como segunda força, e o São Paulo em terceiro, o Santos em quarto. Castanho, primeira, segunda, terceira e quarta força, e você tem o árbitro de 2 rodadas, é bem verdade, como disse o Alex, as equipes ainda em montagem. Para você, primeira, segunda, terceira e quarta força? Poxa, é difícil falar assim, mas eu acredito que o Corinthians é muito embalado e tá com um time bem encaixadinho. Talvez nem seja o melhor time, mas tá um time muito jogando junto, encaixadinho. Coloca o Corinthians como um favorito aí, como primeira força. É claro que o Palmeiras, para mim, eu gosto muito do Abel, é um grande treinador, ele tem o time na mão, então o Palmeiras também está ali próximo do Corinthians também. Acredito também que depois o São Paulo também e o Santos aí, mas a gente sabe que o Santos, se acontecer o que a gente tem aí, pode mudar tudo isso, mas acredito que é mais ou menos por isso aí mesmo. Que legal, que legal. Bom, a gente na sequência vai falar então desse Palmeiras, né? Palmeiras, uma vitória e um empate, e o Abel acabou expondo aí o Flaco Lopes. A gente vai colocar aqui para você vai avaliar junto comigo, com os nossos convidados, com o nosso convidado e com o nosso time, se o Abel agiu com correção com o Flaco Lopes ou não. Hora, em vez de falarmos do Palmeiras, já que estávamos aqui com primeira força, Palmeiras vai, não vai e tal, o Palmeiras ontem empatou lá em Bauru com o Noroeste 1-1. Vamos ver como é que foi o jogo? Se liga na tela. O Palmeiras visitou o Noroeste pela segunda rodada do Campeonato Paulista e olha, quem que esperava esse sufoco todo? Logo no primeiro minuto de jogo, Thiago Lopes arriscou de fora com perigo, mas o Lomba salvou tanto no chute quanto no rebote. E o Verdão tentou responder com o Luigi, com esse belo chute forçando a defesa do Felipe Alves. E o xerifão Gustavo Gomes, no final do primeiro tempo, quase tirou 0 do placar de cabeça. Que chance! Bom, mas o placar só sairia do 0 na segunda etapa. Depois de uma boa triangulação, o cara não recebeu na área, girou e botou no cantinho, sem chances pro Lomba, 1-0.
E o empate do Palmeiras veio pouco tempo depois. No rebote após cruzamento do Veiga, Thales, a joia da base palmeirense, colocou no cantinho para dar números finais à partida. Final Noroeste 1, Palmeiras também 1. Tá aí o Palmeiras 2 jogos, uma vitória contra a Portuguesa e agora o empate fora de casa contra o Noroeste. O Abel Ferreira está dividindo a equipe, né, o grupo, né, em 2 times. Em 2 times em função do calendário apertado, do pouco tempo para treinamento. E aí o Abel foi perguntado como é que se esse é o caminho mesmo de preservar jogadores. Ele falou que não está poupando os jogadores, não. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira falando em entrevista coletiva. Eu não estou a poupar ninguém, porque os jogadores ficaram lá e ficaram a treinar. Portanto, eu não poupo ninguém. Infelizmente, em função do calendário, não tenho outra forma. E mesmo assim, vocês viram os jogadores hoje, a debilidade física, muitos dos erros e da dinâmica que nós temos no primeiro tempo, o tempo e o espaço que demos ao nosso adversário para criar. Nós somos uma equipa de pressão, demos muito tempo e espaço. Isso tem muito a ver com a capacidade física. Eu perguntei a um dos jogadores do Noroeste quando começaram a treinar, e nós estávamos a ir de férias, eles começaram a treinar e nós a ir de férias. Portanto, há aqui a parte física tem muita importância nisso, e depois, eu também já vos disse e não posso fugir a isso, nós vamos ter que preparar a equipa a competir e a valer 3 pontos. Num contexto de Europa, ia-te dizer que nós estamos hoje aqui a preparar a nossa equipa, que o resultado era o menos importante, mas não é. Estamos numa competição, queremos ganhar este título, o resultado é muito importante para nós, mas também não posso não olhar para aquilo que são as capacidades físicas dos nossos jogadores, aquilo que é esta temporada, e é para fazer aquilo que nós estamos a fazer, sim. E independentemente se divide ou não divide o grupo, quem joga é o Palmeiras, não são, seja 11 estes 11 ou os outros 11 ou os que forem, é sempre o Palmeiras que joga. A nossa obrigação é de fazer tudo para ganhar, como foi hoje. Eu sou contra esse calendário maluco, acho que é muita competição. E agora também não aceito, mas não gosto muito mais e não dou muita atenção à reclamação de treinadores sobre o calendário. Tem que reclamar com o presidente do clube. Agora tem que reclamar com o presidente do clube. Os presidentes, obviamente, pensando em dinheiro. Tá aí o São Paulo, que foi buscar dinheiro, né, na excursão que fez nos Estados Unidos. É assim. Então, tem uma competição, vamos pôr competição. Agora tem Mundial da FIFA, vamos jogar. Tem Copa do Brasil, vamos jogar. Tem Comebol, pré-Libertadores, não é mais um jogo, são 2 jogos agora, vamos jogar. Então, essa é a realidade do futebol sul-americano. Não adianta mais virar público, porque todo mundo já sabe que é assim. Não está na Europa, Abel. Aqui no Brasil é assim. Optou em ficar aqui. E se a reclamação tem que ser, falar, presidente, ou a senhora me contrata mais quase meio time para eu poder mexer com os jogadores, ou a senhora não aceita essa imposição, mas o presidente acaba aceitando. Isso não é só para o Abel, vale para todos os treinadores que ficarem reclamando do calendário, que é realmente exaustivo. Exaustivo. Alex, o jogo de ontem, e a pergunta é, valendo já para todos aí, a decisão do Abel é acertada nesse início, montar 2 times, até quem sabe daqui uns 4, 5 jogos ele tenha uma equipe mais encorpada? Acho que a decisão até tem lógica, né? Porque foi uma semana de pré-temporada, ao contrário de outros anos que os clubes fazem por volta de um mês. E o jogador sabe que quando começa um ano, ele vem meio enferrujado das férias, do estresse da temporada anterior, precisa de um tempo para se preparar. E esse ano, por conta do calendário, teve uma semana de preparação, então não dá. Então a pré-temporada, na verdade, continua nesse momento, em meio à disputa dessa fase de grupos do Paulistão. E acho que essa tática usada pelo Abel, até acho correta. O problema que eu acho são as escolhas dele em cima do time misto que ele coloca em campo. Por exemplo, ontem ele me bota o Giai, essa dobra de lateral já não só me irritou, mas já irritou a torcida inteira do Palmeiras. Toda hora é Mike e Giai, Marcos Rocha e Mike, Marcos Rocha e Giai. Toda hora ele dobra a lateral direito e não funciona nunca mais, porque os times já manjaram isso aí. Os jogadores que jogam na parte da frente não têm a característica principal de serem atacantes, como tem o Estevão, como tem o Felipe Anderson até, como tem outros jogadores, o Facundo que foi contratado. Então ontem, mesmo com esse time misto, ele poderia ter feito algo melhor. E isso se refletiu em campo. Até porque fisicamente o Noroeste está muito melhor do que o Palmeiras. Calor ontem de 80 graus lá em Bauru. Teve parada técnica nos 2 tempos de hidratação, no primeiro e no segundo tempo. Então é difícil jogar assim também.
e fisicamente o Palmeiras não estava aguentando. Então o resultado até foi bom para o Palmeiras, não ter perdido foi bom, mas o Abel precisa também dar uma caprichada. Ele tirou o Figueiredo da Copinha, que para mim é um futuro extraordinário, e não colocou 1 minuto em nenhum dos 2 jogos. Então deixasse na Copinha para ajudar o Palmeiras lá. Então... Ô Castan, você como ex-atleta, o que dizer desse novo momento do futebol brasileiro? Né? São 7 dias para treinar e já começa a jogar, e aí o Abel tem razão, valendo 3 pontos. Isso aí é um problema que ele vai ter para pensar, e não tem como você treinar 7 dias e jogar, não tem como. Acho que tem que saber que a realidade do futebol brasileiro é essa mesmo também, porque não tem como. No Brasil a gente tem o campeonato estadual. O que você vai fazer? Vai acabar com o campeonato estadual? Não tem como. Porque que nem eu lembro uma época que eu estava no Corinthians, nós precisamos fazer uma assinatura aqui para os grandes não jogarem. Como assim, cara? Eu sou de Jaú, sou do interior de São Paulo. Como é que eu vou acabar com o campeonato estadual? Como é que os caras iam me ver lá em Jaú jogando? Você entendeu? Então, assim, essa é a realidade. Aí cabe aos clubes, cabe ao Abel saber fazer realmente essa gestão. Só que aí quando o resultado não vem, sempre vai botar a culpa no calendário. É aquela muleta, vai carregar aquela muletinha ali para sempre. Mas não tem como, os caras estão treinando lá mesmo, preparar o time para quando começar realmente o bicho a pegar ali mesmo, tá com os caras no ponto dos cascos, mas não tem como. O futebol brasileiro é desse jeito, tem o campeonato estadual, o que ele falou é verdade mesmo, quando você se representa ali na Europa, aí tem aqueles torneios de pré-temporada, é mais ou menos isso que tá fazendo, só que vale. Se você perder o estadual, tu já entra o brasileiro balançando um pouquinho, talvez. Ô Castan, a qualidade não cai? Por exemplo, o Palmeiras com esse negócio de colocar muito garoto em campo, perde um pouco a qualidade, né? Você não acha? Que na sua época não era assim, se contratava grandes jogadores. Sim, com certeza. Você, por exemplo... Mas você tinha tempo pra treinar. Ô Chicão, você lembra do Expressinho? Lembro. Pô. Do São Paulo, né? Expressinho do São Paulo. Então aí, aspirantes da época, aspirantes, né? Também, né? Então o jogador, ele quer jogar, gente. Independente se vai jogar ciclano ou fulano, o jogador quando entrar em campo, ele tem que dar 100%, porque ele tem que falar assim, eu quero ser titular. Eu quero ser titular. Vai jogar com 2 laterais, vai jogar com 3 laterais, vai jogar com 3 zagueiros. Quem entrar tem que dar conta do recado. Claro. E time grande, irmão, não tem essa. Tem muito jogo. Acabou isso aí, já viram o ano passado. Ficaram fora de competições, isso foi ruim pro Palmeiras. Verdade. Foi ruim. Então tem que jogar, tem que se adaptar e tem que jogar. Eu quero ouvir o Abel no tema talvez mais polêmico, o que mais chamou a atenção dos torcedores da própria imprensa, na entrevista coletiva do Abel. Só que antes de entrarmos no assunto Flaco Lopes com o Abel Ferreira, deixa eu ouvir o mestre Alberto Helena Júnior e esse Palmeiras, hein, mestre? Vamos lá, daqui a pouco o mestre volta, está sem áudio. Vamos então ouvir. Agora sim, vamos lá. Vamos recomeçando. E esse Palmeiras, hein, mestre? Agora sim com o áudio recuperado, mestre, por gentileza. Me diz uma coisa, que Palmeiras era aquele que jogou ontem? Eu não reconheci ninguém, tem uma bagunça. Bom, o Abel explicou que vai aproveitar esse Paulistinha aí para fazer as experiências que ele quer fazer. Aliás, esses campeonatos estaduais só prestam mesmo para isso. Eles já são anacrônicos, estão superados. O cara fala em tradição. E tradição é coisa do passado, simplesmente. A gente deve botar um retrato na parede e tchau e benção. Discordo um pouco do mestre, acho que o Paulistão, mais do que você preparar para a temporada, é um campeonato que também acaba detonando treinadores. Derruba. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, se fizer campanha ruim no Paulistão, o ano fica uma desgrama. Não é? É isso, não é, Castan? Com certeza, esse negócio aí que não vale nada. Ô Paulo, lembra quando eu fui jogar Copa Itália? A Copa Itália ninguém tem importância, não. Aí a gente ia ganhando, ia passando, daqui a pouco, agora tem que ser campeão. Sim, Então, assim, não tem esse negócio, entra pra jogar ali, cara, tá valendo, não tem. O ano passado, a situação do Corinthians foi dramática nas últimas rodadas, quase pra cair pra segunda divisão. Quase fica sem calendário, não fosse a recuperação no final do ano, em função do que foi o Campeonato Paulista. É extremamente importante o Paulista. O Abel, o Mano balançou ali no Paulista. Aí, já tinha aquele aspecto todo político. Agora... O Garra, foram 5 jogos sem vitória no Campeonato Paulista. Lembra? 5 jogos sem vitória. Mais um pouquinho, o Corinthians estava ameaçado de rebaixamento. Ameaçado ele esteve. Agora, vamos ouvir aí o técnico Abel Ferreira. O Alex, ele puxou bem aqui.
e o Abel fez o meia-culpa no posicionamento dos jogadores, que perguntaram para ele, os garotos resolveram. Porque o gol do Thales, mais um garoto promessa da base, fez o gol de empate do Palmeiras, e aí o Abel falou, não é só os garotos, não, aconteceu isso, e no meio da conversa, ele, com 2 jogos, ele deu no peito do Castan, do Flaco Lopes. Foi a minha impressão, não sei a do Castan de vocês. Foi a minha impressão. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira, e aí eu jogo para o Castan e para o nosso time aqui falar a respeito da exposição ou não do Abel Ferreira, colocando o atacante Flaco Lopes em questionamento. Vamos ouvi-lo. Vou fazer eu uma crítica a mim mesmo. Não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rómulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou. Não foi os meninos. Os meninos sim, têm muita qualidade. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centroavançado, o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar, isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica. Bom, o Abel, perguntado na entrevista coletiva se o Palmeiras precisava de um atacante, de um centroavante, ele foi curto e grosso. Sim. Preciso. Sim, preciso. Preciso. Falou só isso, então precisa. E aí ele vem para a coletiva, e eu quero a avaliação de vocês, vou até começar com você, Miriam. Ele fala que o Thales, o garoto que entrou lá, fez o gol, é o melhor centroavante que ele tem hoje no Palmeiras. Vai ajudar muito esse ano, ele falou. Falou que é o melhor. Com 2 jogos, menino da base, joga uma responsabilidade em cima do menino grande. E sobre o Flaco Lopes, ele fala que está faltando vontade ao atacante do Palmeiras. Se está faltando vontade, se o Abel detectou isso, porque a gente não pode mais acompanhar o treinamento, como a gente acompanhava o treinamento do Castan, do Paulo, do Miller, a gente não pode acompanhar mais. Se está faltando, na minha visão, é chegar para o Flaco, vem cá, Flaco, no vestiário, Flaco, eu preciso que você entregue mais, você vai lá e cobra o jogador no vestiário. Mas publicamente, como é que ele pode avaliar em 2 jogos que o jogador não está entregando? Até porque o Abel chegou ontem. Não é em 2 jogos, o Flaco só jogou ontem. Só jogou ontem. No primeiro e o Abel não se apresentou com o Palmeiras desde o início, chegou uma semana depois, né? Ou seja, você concorda com essa exposição do Flaco Lopes pelo Abel Ferreira, ou Miller? É para tudo isso ou não? Não, o Flaco Lopes está voltando agora, né? Como disse o Xará, ele é o primeiro jogo dele, tem que esperar, entrar em forma, aquela coisa toda, tá? Não precisava o Abel ter falado isso, né? Do garoto da base, é um bom jogador sim. Ele falar isso, não é que coloca a responsabilidade, dá mais moral pro jogador. O jogador tem que ver esse lado, não da responsabilidade, da moral. Poxa vida, o treinador gosta de mim, confia em mim, me elogiou, vou transformar isso em mais disposição para poder dar o meu melhor dentro de campo. Porque ele é um bom jogador mesmo. Eu acho que o Rômulo pelo lado esquerdo não funciona direito, acho que ele não jogou nada, na minha opinião, acho que não funcionou. Então acredito que o Palmeiras, é claro, nesse começo de temporada, ele faz certo em mesclar o time. Daqui pra frente, quando... Por exemplo, quarta-feira é Santos e Palmeiras na Vila. Claro que ele... Você acha que ele vai botar time maluco em campo como esse? É claro que ele entra com outro time, lógico, é clássico, é diferente. Do ideal. O Abel já conhece o futebol brasileiro, então ele sabe que quarta-feira ele precisa entrar com outro time, entendeu? Então acho que essas 2 primeiras partidas que ele colocou a garotada, um time totalmente banguzinho, ele tá certo. Ô Castan, você já encerrou a sua carreira, mas é de uma geração pós-Miller e, por exemplo, Paulo Sérgio, que são gerações, né? São gerações. O tipo de declaração do Abel, referente ao Flaco Lopes, ela cai bem lá no vestiário? Ele exagerou, não deveria ter falado isso, deveria ter na sua... Os jogadores comentam entre si. Os jogadores falam, pô, se ele fala isso aqui e tal, pode falar de mim amanhã, como é que vai... Eu acho assim, não acho legal esse tipo de declaração, mas o Abel é o Abel no Palmeiras. Então eu acho que quando ele fala assim, ele tem mais moral por ele ser tudo que ele já viveu no Palmeiras. Eu não sei como que tá, mas pô, pelo que eu vejo, o Abel ano passado, o time não ganhou nada e tal, mas eu vejo que ele tem muito respaldo da diretoria, então assim, ele tem essa moral para poder falar de um atacante ali, no caso do Flaco Lopes. É isso que eu vejo, mas eu não acho legal, porque é uma coisa que você pode resolver ali dentro, né? Fácil também. E igual a gente tá falando aqui, a segunda rodada. O cara jogou o primeiro jogo dele, enfim.
Mas eu acho que se fosse outro treinador que não fosse o Abel, poderia gerar um problema. Mas como o cara já é um cara cascudo, o cara vem vitorioso dentro do clube, ele tem mais moral para falar desse jeito aí. Semana passada, o Alex, a gente falou aqui, o Abel é o técnico mais longevo no futebol. Vai para a 5ª temporada. Acho que só o Renato Gaúcho, não sei que ano, mas no passado não tão distante assim, alcançou essa marca de 5 temporadas seguidas. E o Abel, em 4 temporadas, conquistando e pode conquistar o tetracampeonato paulista, um título inédito, porque alguém ganhou... O paulistano ganhou Paulista, na época em que o Campeonato Paulista era amador, não era profissional. Não era da federação. Era profissional, já era federação, mas na primeira década da federação, em que não existia nenhum tipo de organização, profissionalismo. A partir do momento que começou a haver, nenhum time, nem o Santos do Pelé conseguiu ser tetracampeão paulista. E a gente falava sobre o desgaste no vestiário, que não é comum um técnico ficar tanto tempo. O Cuca é um treinador que tem uma característica que ele faz um trabalho muito bom, mas ele fica normalmente 1 ano no clube e ele opta por sair. É característica dele. Porque há o desgaste entre os jogadores e treinador. Por isso que está desempregado. Não, está no Galo. Está no Galo. Acabou indo pro Galo agora, mas é uma característica dele. Mas ele gosta de fazer isso. Gosta de fazer. Ele gosta de fazer. E aí, o Abel vai para o seu 4º ano. E isso pode ter alguma correlação com o desgaste? Isso desgasta lá dentro ou é na linha do Castan? É o Abel, o pessoal já conhece o Abel, os jogadores? É na linha do Castan. O Abel manda tanto quanto a Leila Pereira lá no Palmeiras em relação ao futebol. Por isso que ele tem a liberdade de chegar numa entrevista coletiva e dar no peito não só do Flaco Lopes, mas da própria diretoria. Que técnico que vem a público numa coletiva depois de um jogo e fala, eu quero reforços, eu quero um centroavante, cadê meu camisa 9? Eu quero mais esse. Na coletiva anterior ele falou que precisava de 3, 4 reforços ainda. E ele falou, ao vivo ali. Então se é um técnico sem moral, com uma diretoria que tem força, chama o técnico no dia seguinte e fala, vem cá, como é que você vai na coletiva e expõe a diretoria assim? Nós estamos trabalhando, tudo, mas você não pode falar que quase que exigir reforço, mas o Abel está exigindo. E a diretoria que veio há pouco tempo com o discurso de que seria mais agressivo no mercado e até agora não fez quase nada, que a gente está vendo o mesmo elenco do ano passado aí, e sempre, o Andreas Pereira vem ou não vem? O Matheus Pereira vem ou não vem? O Claudinho vem ou não vem? Daqui a pouco não vem ninguém e aquela pseudo-agressividade no mercado vai virar chacota outra vez. O que adianta falar alto no microfone e nos bastidores não reforçar o elenco como precisa? Com esse elenco que tá aí, vocês acham que o Palmeiras não briga de igual para igual? Rafa, só uma coisa, cara. Eu não vejo problema nenhum do Abel falar do jogador, cara. Lógico que não. Eu não vejo nenhum problema, cara. Até porque isso daí é pra mexer com o brilho do jogador. O jogador tem que dar um máximo. Castan, como é que foi na Roma? Perdi 2 derby. 2. A torcida foi lá. Dirigente dando entrevista. Treinador dando entrevista. Fulano não foi bem. Ciclano não foi bem. No Bayern de Munique, o Uli Hoeneß. Paulo Sérgio não tava bem nesse jogo aí. O treinador vai e fala... Cara, eu não vejo problema nenhum. Qual o nome dele nenhum. Que falou mal de você? Uli Hoeneß. Fecha comigo aqui. Aqui é o nome do cara lá? Como é que é? Uli Hoeneß. Uli Hoeneß. Nunca mais fala se dirija ao nosso Paulo Sérgio dessa maneira, hein? Pode continuar, Paulinho. Que isso? Então, só cara, eu posso. Ei, jogador. Não pode o jogador ficar tristezinho, o fulano, porque o treinador pegou e deu uma chacoalhada. Tem que dar uma chacoalhada mesmo. Talvez na época de vocês, e não faz tanto tempo assim, eu acho que até é normal. Hoje, cara, não pode tudo que se fala. Eu não sei se isso vai gerar um desgaste lá dentro. Jogador. Ô, Gafa, acho que o jogador de time grande, ele tem que ter personalidade até pra isso. O Abel disse que falta vontade pra mim. Falta vontade? Então na próxima partida eu vou ter mais vontade. Isso aí. Poxa vida, leva isso pro lado positivo. Não fica agora choramingando porque o treinador criticou. Mas a gente não sabe se ele tá choramingando. Sim. Exatamente. A gente não viu. Exatamente. Mas eu acho que... Isso aí. Mas eu acho que se por um acaso o treinador, no caso do Abel, que tem muita moral no Palmeiras, ele criticar qualquer jogador que ele pode fazer isso, o jogador tem que levar para um lado positivo. Não, ele criticou, então vou melhorar na próxima partida, vou fazer melhor, pô. É isso. Alex, Palmeiras perdeu quais jogadores? Do ano passado. Do ano passado para esse. Vai, jogadores expressivos aí, vamos lá. Expressivos? Vitor Reis? Vitor Reis agora e o Dudu. O Lázaro foi embora, mas nem pareceu que o Dudu também nem era titular. E o Abel fala que precisa de um atacante. Gabriel Menino, que era reserva, também foi embora, mas... Com esse elenco que tá aí, o Palmeiras vai brigar com esse elenco que tá aí. Se não chega um reforço, a pergunta é para todos vocês. O detalhe do Palmeiras... Com esse elenco aí, briga de igual para igual, briga firme e forte, ou se não chegar reforço, não vai vencer? Vou ser bem claro aqui com você. Tá. O detalhe do Palmeiras esse ano, e a diferença para os outros clubes, é que tem esse bendito Mundial no meio do ano.
Tudo lá dentro do clube está sendo trabalhado, organizado, planejado para a disputa desse Mundial. Inclusive pelo próprio Abel e pela Leila Pereira. Com esse elenco atual, é óbvio que o Palmeiras tem condições de disputar qualquer título aqui. Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil. Tem condições. Mas está no calendário dele o Mundial. Só que está todo mundo lá dentro preocupado com o Mundial. Então, se está preocupado com o Mundial, se chegar com esse elenco no Mundial, no máximo, com muito esforço, sacrifício e milagre do futebol, passa da primeira fase. No máximo. Porque depois chega no mata-mata com os gigantes da Europa, com esse elenco, sabe, só naqueles jogos assim que acontecem tudo certo. Então, se quiser entrar no Mundial com chances reais de fazer alguma coisa, não dá para ir com esse elenco. Isso é ponto pacífico. Pro Mundial, Castan, você acha que com esse elenco aí dá para brigar, ou tentar brigar lá pelo tão eu acho que se os europeus vier a Vera, ninguém consegue, aqui do Brasil, consegue. Pode ter força máxima que não aguenta. Então, mas então, pra mim é muito diferente. Para não fazer vergonha, diferente. então faz um time mais forte. Eu acho assim, que igual você falou, a gente sabe, a gente tenta entender de fora, não acompanha muito os bastidores do Palmeiras. Mas a questão do Mundial e tal, eu imagino que tudo que envolva ali dentro. Como era no Corinthians e na Libertadores, quando se fala da Libertadores lá, que era um pânico. Só que eu acho que o Palmeiras fazer um calendário baseado no Mundial, cara, é muito difícil ganhar um Mundial. Viu? Eu acho que tem que pensar realmente no brasileiro. Para mim, o Palmeiras briga pelo Paulista, mas quando abre para Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que tá atrás dos outros times, porque tem muito time se reforçando aí. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo. Todo mundo Corinthians. Todo mundo vê Corinthians. Então, assim, vai acabar ficando para trás. Eu acho que se ficar focando só nessa questão do Mundial aqui, esquecer... Não, mas é que aí automaticamente, se você reforça o time reforça o brasileiro também. Fica forte para os outros. Perfeito. Mas desse jeito o Castan tem razão. Tá ficando feio, né? Nós vamos até a Vila Belmiro, mas eu quero pedir ao Roberto, ao Moisés Lucarelli, quero pedir ao Roberto Avalone que dê uma pincelada sobre esse Palmeiras e anuncie Marina Buffon direto do Moisés Lucarelli. Terminou há pouco o Avalone, né? Na nossa homenagem ao mestre Roberto Avalone, saudoso Roberto Avalone, terminou o Santos e Ponte Preta. E o Palmeiras, Avalone? Muito bem. Olha aqui, o Palestra tem muitas glórias, então, o maior campeão do Brasil, queira você ou não, Chicos, mas é o maior campeão do Brasil, tem que continuar sendo campeão. Como? Contratando. Não sou eu nem você, Garrafa, que vai entrar em campo com a camisa esmeraldina e vencer os jogos. Tem que ter jogador de qualidade. Presidente, tá falando muito e fazendo pouco! Exclamação. E vamos para Campinas, está o Moisés Lucarelli, que era italiano, palestrino. Marina Buffon, fale desse empate. Meio xoxo. Ponte Preta 1, Santos 1. Muito bom. No pique. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito boa noite para todos. Que honra ser chamada dessa forma, né? Pois é, você já disse, Alex/Avalone, foi um empate meio xoxo, realmente. Aqui 1-1, Ponte Preta e Santos. O gol da Ponte saiu no final do primeiro tempo com o Jean, um grande lance. Ele fez esse gol de cabeça. E no segundo tempo, ali logo no início, o Guilherme, que vem aí despontando como artilheiro do Peixão, no seu terceiro gol no ano, empatou, deixou tudo igual. E olha, no finalzinho do segundo tempo, quase que o Everton deixa a Ponte Preta novamente na frente. Aí sacramentaria a vitória da Macaca. No entanto, Gabriel Brazão novamente apareceu e deixou tudo igual. Então aqui em Campinas hoje, 1-1. A gente lembra que o Pedro Caixinha fez uma escalação totalmente diferente, totalmente não, bastante diferente daquela da estreia contra o Mirassol. O time hoje esteve bastante abaixo. O Soteldo, com problema no tornozelo esquerdo, nem foi relacionado e fez bastante falta hoje. Mas Garrafa e companhia, óbvio que o assunto do dia, da noite, na realidade, não é só esse jogo aqui para os santistas, mas também o possível retorno do atacante Neymar ao Santos. Pois é, a gente deu essa semana aí uma entrevista que o Neymar deu para a Romário TV e de fato as conversas entre Santos e Neymar existem, elas são reais, torcedor santista, e existe um otimismo muito grande para que o Neymar retorne à Vila Belmiro, à Vila Viva Sorte, volte a vestir a camisa que o revelou para o futebol nacional e mundial. Agora, gente, a palavra da vez é precaução. Cautela, porque tudo indica que o staff do jogador quer muito que o Neymar retorne a Santos, o jogador propriamente dito também quer retornar a Santos,
Mas o obstáculo principal é o Al Hilal. Al Hilal, que é o clube do Neymar, o clube que paga os salários do jogador e com quem ele ainda tem 6 meses de contrato. O Neymar tem aí para receber do Al Hilal cerca de 65 milhões de dólares, cerca de 400 milhões de reais, algo que o Neymar não quer abrir mão. Então, essa semana será bastante decisiva para a gente entender essa situação, se o Santos vai de fato conseguir trazer essa grande contratação para o ano de 2025. Deixo com vocês aí a informação. Marina, só um minutinho, você volta para a gente falar do Neymar. Vamos falar primeiro do jogo do Santos, depois a gente vai se aprofundar nesse assunto, como disse a Marina, um assunto importantíssimo. Quero que ela traga detalhes profundos sobre essa possibilidade. O Santos do Pedro Caixinha, chegada de um técnico com um time que vem de Série B. O Gil, não é que está afastado, o treinador disse, não vou te colocar entre os titulares, você vai aguardar, né, que eu possa te colocar, e não vou colocar você no banco de reserva pela sua história. Caixinha começa com vitória e empata com a Ponte Preta. Qual a maior dificuldade que o Caixinha deve enfrentar nesse início de trabalho no Santos, Castan? O Santos é um time de Série A com uma camisa gigantesca que vem de uma Série B, e a gente vê que assim, o Santos não tem ainda, com todo respeito, mas um time de Série A ainda, um time do nível do Santos. Então, a dificuldade é essa, o Pedro Caixinha vai ter que realmente aí ter um trabalho muito duro pela frente. Essa questão do Gil aí eu me identifico um pouco, porque eu sou zagueiro também, e meu sonho era que o treinador falasse assim, cara, quero te deixar no banco um pouquinho, fica um aninho no banco aqui, fica aqui no clube aqui, mas ninguém deixava, aí no fim, não, pô, tu é um cara, não posso deixar no banco, senão você vai ficar de fora. Pô, deixa o cara participar com o time, pô, coloca ele ali. E outra coisa, daqui a pouco a batata começa a sair. Aí, ô Gil, vem aqui, mano, eu preciso de você. Daqui a pouco vai acontecer isso aí. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. O que você acha dessa decisão do Caixinha de, não, Gil, banco para você é muito pequeno, você fica de fora, mas também não é meu titular. É uma postura correta do Caixinha, você discorda, enfim? Tá na cara que o treinador do Santos não gosta do Gil e não quer o Gil. É isso, perfeito. O jogador hoje tá impossível. Tá na cara. Esse é o resumo. Mas é verdade, pô. É mesmo. É jogador. Isso aí não tem nem dúvida. Agora, ele tá tomando uma atitude errada. Porque o Gil foi muito determinante, importante na Série B pro acesso, né, para esse ano. E ele deveria colocar o Gil para jogar. Até por respeito. Exatamente. Olha só, você vai jogar até então. Se surgir uma proposta, você tá liberado. Mas enquanto você não for, você joga. É o mesmo discurso com o Rony, do Palmeiras. Eu discordo do Abel. O Rony, olha, não chegou nenhuma proposta, vai jogar, fica à disposição, entra. Nesses 2 jogos do Palmeiras mesmo, o Rony poderia jogar perfeitamente. Se tiver uma outra oportunidade, uma outra proposta na semana que vem, normal. Mas coisas do futebol. Mas o treinador do Santos tá indo muito mal com o Gil. Como o jogador falou, batata assa, aí chama o Gil pra tapar buraco. Aí não dá, né? Marina, agora você deu uma passada aí no geral do Neymar. Então a pergunta que eu te faço é, qual é a chance de termos o Neymar já nesse Campeonato Paulista? Essa chance existe, ela é palpável, e aí eu vou desenvolvendo com você e com a nossa bancada, Marina, por gentileza. Claro, Garrafa, vamos falar sobre isso sim, mas só complementando uma informação que eu acabei esquecendo de dar, mas vocês estavam falando aí do Pedro Caixinha. Ele saiu daqui hoje do estádio provocando bastante a torcida da Ponte, beijando o escudo do Santos aí, estava um pouco incomodado com o jogo de hoje. Fica a informação para vocês também desses bastidores aqui. A gente não conseguiu pegar porque a gente estava se posicionando para entrar ao vivo, mas de fato essa provocação aconteceu. Agora sobre Neymar, existe o trabalho para que ele venha sim já no Campeonato Paulista. A gente está aí no meio de janeiro, né? Dia 19 hoje de janeiro. O Campeonato Paulista se estende por mais alguns meses. No entanto, existe de fato essa preocupação em relação ao Al Hilal. Por isso a palavra precaução, cuidado em cravar qualquer possível retorno dele, porque ainda precisa, o clube, né? O Santos, o staff do Neymar precisa convencer os árabes de que esse é um bom negócio, porque ainda não está decidido se seria por um empréstimo desses 6 meses ou se o Neymar já rescindiria o contrato já agora para vir defender o Santos sem nenhum vínculo com o clube árabe. O Neymar não abre mão dessa grana que ele tem para receber, esses quase 400 milhões de reais que ele ainda tem para receber, e também o clube árabe não quer perder dinheiro. Portanto, as informações são essas, viu, Garrafa, de que existe esse otimismo, sim, por parte tanto do jogador que deseja vir para
para o Santos, quanto do staff dele e do próprio Santos, mas essa dúvida em relação a como o Al Hilal vai se comportar em relação a essa oferta. Lembrando que o Jorge Jesus, que é o técnico do time árabe, já disse aí recentemente que não conta com o Neymar, não espera colocar o Neymar como relacionado, enfim, convocá-lo aí para jogar o campeonato saudita. Será, então, de fato, que essa já não seria uma indicação de que não conta propriamente dito com o Neymar? Pode ser, né, Garrafa? Só mais um instante, o Paulo quer falar, né? Todo mundo, só um minutinho, todo mundo vai falar sobre Neymar. Então a Marina está trazendo uma informação importante que o Neymar pode pintar já no Santos no Campeonato Paulista. Depende ainda de algumas situações, mas o staff teria dado sinal verde para que a coisa acontecesse. Eu quero saber se existe ou não a possibilidade do Neymar jogar lá em Miami com o Messi e com o Suárez. A Marina vai nos responder, o Paulo vai falar, a bancada também. Paulo, Sérgio, e aí? Neymar pode pintar do futebol brasileiro? Você abriria a mão? Não é o meu caso do Castan, eu não abriria a mão 400 milhões. Não dá pra gente, né, Castan? O Alex, o Chico, o Bacégio. Você abriria a mão dessa grana? A questão não é... Se ele não abrir mão, o árabe não vai liberar ele. Eu joguei no Aluarda, eu fiquei lá por um período e eu não gostei, queria vir embora. Ele falou, você não vai abrir mão? Então você vai ficar aí. Seguraram meu passaporte, aí eu tive que abrir mão. Abrir mão daquilo que eu tinha para receber e voltei. Se ele não abrir mão com o árabe, eles não vão deixar ele, vão liberar. Agora, a pergunta para vocês é, o Neymar... 400 milhões para ele também não é nada, né? Não é nada. É para mim, para você, para nós. O Neymar, seria muito benefício para o Neymar voltar ao futebol brasileiro em termos de seleção brasileira? Ou até você, Castan, você acha que seleção brasileira, o Neymar parece que não está muito mais afim? Qual é a sua leitura de todo esse processo? Eu acho que o Neymar vai buscar mais uma Copa ainda. Ele tem esse objetivo, eu vi a entrevista dele com o Romário. Ele falou lá. Eu acho que ele vai buscar, e se assim, é claro, quem sou eu para dar o conselho pro Neymar? O Neymar, enfim, mas se eu fosse o Neymar, eu voltaria pro Brasil. Para ficar mais perto aqui do povo brasileiro, aquele negócio dele começar e outra coisa, Castan, aqui ele com uma perna joga melhor que todo mundo aí. Vai sobrar. Mas aí ele fica perto do ambiente da bola e daquele outro ambiente. Isso aí todo mundo ele consegue esse outro ambiente. Até na Arábia. O dinheiro que ele tem, ele bate e volta em qualquer lugar do planeta. Mas ele tava lá, ele chamou lá do... Deixa pra lá. Só quero alertar... lá do Borba Gato, aquela vez. Só quero alertar a vocês que ele tem 4 filhos, viu? Tá certo. 4 filhos e tem um chegando, né? E tem um chegando. Não, mas ele tá focado agora. Será? Tá focado em quem? Fazer filho. Mas vocês viram a declaração do Jesus? E ele está totalmente fora, não está, né? Por isso que está sendo colocado em disponibilidade. O que você pensa? Neymar no Santos seria uma boa para o Neymar? Não vou nem perguntar se é uma boa para o Santos, mas para o Neymar seria uma boa no futebol brasileiro ou você entende que um outro caminho é permanecer por lá, Miller? O Neymar voltar para o Santos seria a ressurreição do Neymar. Pensando em Copa do Mundo. Né? Ele ia voltar, né? a intimidade com a bola, ia voltar a ser jogador, né? Ia fazer o que quiser no Santos, ia fazer um time para ele, com certeza, e aí sim ele ia voltar a ter alegria nas pernas para jogar futebol e ia chegar numa Copa do Mundo bem, com confiança, com alegria, como ele sempre jogou. Agora, se ele ficar lá na Arábia, ficar lá pro exterior, pode esquecer a Copa do Mundo. O resgate do futebol do Neymar é ele voltar pro Santos. Aí, então é importante a opinião do Castan, que concordou completamente com o que disse o Miller. A nossa bancada tem sido unânime nesse ponto, né? Da volta do Neymar, então, ao futebol brasileiro. Marina, mas existe uma possibilidade, até pelo laço de amizade dele com o Messi, com o Suárez, jogar esse período lá nos Estados Unidos, Marina, no seu destaque final? Então, Garrafa, segundo informações aí divulgadas tanto por jornais europeus quanto americanos, norte-americanos, sim, existiria a possibilidade, existe uma proposta do Inter Miami, que é justamente o clube onde joga Lionel Messi e também o Luis Soares, e não só eles, como do Chicago Fire também, que estariam dispostos aí a desembolsar um grande valor para poder contar com o Neymar. No entanto, a seleção brasileira, justamente isso que vocês estavam falando, pesa bastante, porque o Neymar, como
disse na entrevista para o Romário, tem o sonho de jogar essa última Copa do Mundo na carreira dele. Fica um último destaque aqui, Garrafa, que essas informações todas foram divulgadas inicialmente, todas que eu digo do interesse, do fechamento desse contrato, né, com o Neymar, que ainda não está fechado, mas essa informação inicial foi divulgada pelo Diário do Peixe e na publicação deles, eles falaram que o clube preparou um vídeo utilizando inteligência artificial com a voz do Pelé para convencer o Neymar, enfim, a família dele e também seu staff, de que esse é o momento certo para o Neymar voltar para o Santos. Volto com vocês aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa viagem, bom retorno a você e a toda a nossa equipe, tá certo? Aí Marina apelar, Buffon. Hein, Rafa? Oi? Aí já é apelar pro coração do Neymar, né? Fazer a voz do Pelé para falar... Bom, enfim, vamos aguardar e eu acho que todo mundo é unânime que o futebol brasileiro para o Neymar, nesse momento em termos de seleção, é o melhor. Bom, o São Paulo, por falar em Estados Unidos, São Paulo está saindo lá dos Estados Unidos, ou sai amanhã cedo dos Estados Unidos, mas joga com os jogadores que já estão aqui no Brasil, estreia amanhã no Campeonato Paulista com o Botafogo em Ribeirão. Hoje, a segunda partida em amistoso internacional, São Paulo 0, Flamengo 0. Vamos ver como é que foi? Flamengo e São Paulo pela FC Series lá nos Estados Unidos. E logo aos 9 minutos de jogo, Wesley saiu cara a cara com o Jandrei, mas o goleiro do tricolor fez uma bela defesa. 3 minutinhos depois, Eric Pulgar encheu o pé de fora da área e soltou a bomba. Jandrei de novo defendeu. No final do primeiro tempo veio a resposta do São Paulo. Ferreirinha cruzou na medida para o Caleri chegar chegando no cabeceio. Só que foi a vez do goleiro Rossi fazer uma defesaça. Para fechar a etapa inicial, Wesley cruzou e Alcaraz cabeceou firme. Jandrei foi buscar no cantinho. O segundo tempo viu os times mudarem bastante. Normal, torneio amistoso é para isso mesmo. Enquanto as chances também diminuíram bastante. Perigo mesmo só aos 30 minutos, quando o Eric chutou e a bola no desvio quase enganou o Rossi. Placar final, Flamengo 0, São Paulo também 0. Tá aí, gente, esse São Paulo com essa pré-temporada, estreando amanhã no Campeonato Paulista e sem o Zubeldia, é isso, ô Bacégio? O Zubeldia não vem para a estreia do São Paulo? É isso, Garrafa. O auxiliar técnico do Zubeldia, o Maxi Cubeiras, voltou com os 9 jogadores dos Estados Unidos antecipadamente. Esse grupo voltou na sexta-feira para o Brasil, treinou, se junta também aos outros 13 jogadores do Sub-20 que já estão em Ribeirão Preto, todo mundo já está por lá. Amanhã o São Paulo entra com esse time misto, 9 jogadores profissionais e alguns garotos do Sub-20 completando essa partida. Antes de ouvir a bancada aqui sobre o São Paulo, sobre o Zubeldia ter ficado e não comandar o São Paulo na estreia, presentes e enquete para o nosso público, Bacégio. Vamos lá, Garrafa. Começando pelos presentes. O relógio de parede do Corinthians, mais a bola da capa, vai para o nosso telespectador Nelson Corbioli. Parabéns, Nelson. Aguarde o contato da nossa produção. E a camisa do Santos, mais a luva de goleiros da Poker, vai para o nosso telespectador Sérgio Roberto dos Santos. A enquete, um eventual retorno de Neymar ao Santos mudaria o patamar do futebol brasileiro? Para 78% da nossa audiência, sim, Neymar definitivamente mudaria o patamar do futebol brasileiro. Miller, o que você pode avaliar dessa excursão que o São Paulo fez para os Estados Unidos? Financeiramente ela é importante, sim, mas o São Paulo tem uma estreia no Campeonato Paulista sem o seu treinador. O que dá para falar? E também sobre Oscar. Olha, Garrafa, sem dúvida nenhuma que em termos de pré-temporada, planejamento para Campeonato Paulista, isso atrapalha bastante o planejamento da comissão técnica, né? Imagine só, vai jogar o time reserva amanhã, né? Sendo que o titular está nos Estados Unidos. Então, aí volta, não teve muito tempo de pré-temporada, com certeza o jogador vai ter que entrar em ritmo de jogo. E domingo já tem clássico contra o Corinthians, contra o Corinthians, no Morumbi. Então acho que só depois de 5 jogos que o São Paulo vai, né? Os jogadores vão se adaptar, vão estar em ritmo de jogo, aí sim vão começar a competir. A sorte do São Paulo é que o time é novo, né? A maioria de molecada, aí beleza, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a pré-temporada ficou prejudicada. Agora o Oscar, né? Ele bem fisicamente, ele é tecnicamente bom jogador, entendeu? Não acho ele aquela maravilhosa toda, aquele maravilha de jogador. Mas, pro nosso futebol, que é muito pobre tecnicamente, o Oscar, nesse Campeonato Paulista, ele pode se dar bem. No Campeonato Brasileiro, é uma outra coisa, quero ver. Olha, uma coisa que eu fiz questão de prestar atenção foi no Oscar, hoje contra o Flamengo. Infelizmente, ele jogou mal.
Felizmente ele jogou mal. Ele não está bem, o Oscar. Eu acho que não está bem por 2 motivos. Primeiro, porque ele fisicamente precisa entrar ainda no seu melhor, né? E depois, porque ele está sendo mal aproveitado taticamente. O Zubeldia não achou o que o Oscar vai fazer ainda, Miller. Sim. Ele não sabe onde ele coloca o Oscar. E o Oscar é bom no meio, Armando, né? Mas se bem que ele jogou caindo pela esquerda também. Desculpa, Chico, pois não conclua. Então, desculpa. eu acho que está faltando uma orientação melhor para o Zubeldia, principalmente, já que ele não vem aí ver o jogo, né? Ficou por lá junto com os jogadores, dar uma colocação tática para o Oscar. Ele não está conseguindo fazer isso e o menino está sendo prejudicado. O Oscar Castanho, ele pode ter uma dificuldade parecida com a do Coronado, e o Coronado nunca jogou aqui no futebol brasileiro. É a primeira vez que ele vem para jogar no futebol brasileiro, no grande clube. O Oscar não, já passou pelo São Paulo, obviamente, depois saiu para o exterior. Internacional, enfim, né? Ele já atuou em equipes do futebol brasileiro. Mas o Oscar pode ter uma dificuldade semelhante à do Coronado nessa volta ao São Paulo, ou você entende que não, adaptação mesmo jogando no futebol de uma competitividade diferente com o futebol chinês, China, né? 7 anos na China, qual o tamanho da dificuldade, o quanto ele pode ser útil ou não ao São Paulo? Não, para mim é sem dúvidas que ele vai ser útil. Eu acredito muito que ele é um jogador muito bom, gosto do trabalho dele. Quando eu tive algumas convocações para a seleção, ele estava também, então vi de perto ele no treinamento, no jogo. É um cara muito bem aqui abordado pelo Chico, é um cara que joga mais por dentro mesmo, aquele cara que gosta de jogar, de pifar, muito parecido com o Coronado mesmo, muito bem lembrado também. Eu acho que ele vai ser muito útil para o São Paulo, mas tem essa questão aí de ter 7 anos na China, que é um futebol diferente. Não creio que seja um futebol ao nível do Brasil de competição, aquela coisa ali. Então, assim, a hora que ele entrar nisso, como o Miller falou, tecnicamente, melhorar fisicamente, é um cara que vai ajudar muito o time de São Paulo. Agora, o saudoso Avalone, na participação que fez aqui, né, na homenagem que a gente presta ao Avalone, com o Alex Miller, falou que a presidente do Palmeiras tem falado bastante. A presidente do Palmeiras, inclusive, falou sobre pré-temporada no exterior. O assunto é São Paulo, mas a presidente do Palmeiras falou sobre pré-temporada no exterior. O Flamengo está por lá, Cruzeiro por lá, Flamengo por lá. Vamos ouvir a presidente do Palmeiras, a Leila, falando sobre pré-temporada no exterior? Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear. Tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso, sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney. Alex Miller, a presidente do Palmeiras, eu não sei, né? Ela vai falar da pré-temporada do Flamengo, vai falar da pré-temporada do Cruzeiro, do Palmeiras, mas talvez ela não citou que o técnico dela não participou uma semana da pré-temporada do Palmeiras. Acho que ela podia também ter falado isso, ou não? Estava combinado isso já? Não, mas está combinado, mas a pré-temporada é para o treinador observar os jogadores, já conversar com... Né? Eu só acho que ela sempre fala as coisas que lhe interessam. E as coisas que também poderiam ser faladas, mas que não lhe interessam, ela não fala. Ela pode até ter razão, em tese, sobre isso. Tem muita gente que concorda com isso, que fazer uma pré-temporada dessa lá fora não ajuda em nada o time em si. Mas para que ela vai ficar comprando briga com os seus... Cada um cuida do seu quintal. A resposta foi do Casares. Mas então todos os grandes clubes europeus que também vão para os Estados Unidos antes da temporada europeia, então todos os europeus também estão errados. Ela tem todo o direito de não querer fazer isso, mas ficar dando estocada nos demais, eu acho que é desnecessário, entendeu? Acho que é desnecessário. Castan? É desnecessário. Quando eu fiquei 6 anos na Roma, todo ano a gente viajava, a gente ia para a Austrália, aí depois a gente passava pela Indonésia e depois ia para os Estados Unidos. Então, assim, a questão da pré-temporada é a qualidade do treinamento que você vai dar para os seus atletas. Para mim é isso. Pode estar lá nos Estados Unidos, pode estar em São Paulo, pode estar lá em Jaú, lá em Bauru. Aquilo é o treinamento que você vai dar para os caras. Então pode ser em qualquer lugar. Para mim essa questão, assim, é muito claro isso. Acho que ela jogou mais aí, talvez tenha ficado doída, não sei lá, mas jogou mais para a imprensa ali do que realmente, para mim, o que vale mesmo. Mas não pode, né? Não pode. Uma presidente de um clube vir a público e falar uma bobagem dessa. Porque o Castan está certo. Pré-temporada, você faz em qualquer lugar, desde que seja bem feita. Isso que importa. Agora, ela atacar os clubes de graça, para que isso?
No caso, Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, Flamengo. Fortaleza. Né? Fortaleza, Cruzeiro. Até o Fortaleza está jogando fora. Assim, como vocês disseram, estava combinado com o Abel que ele começasse a pré-temporada depois. Mas espera um pouquinho. Ela devia estar preocupada com a pré-temporada do Palmeiras. Então, cabia pelo presidente. Né? A pré-temporada do Palmeiras, seu treinador, a senhora liberou ele do treinamento. Ele não deveria estar ali. Chega um jogador recém-contratado, já encontrar logo de cara o técnico, conversar com o técnico. Eles reclamam de falta de tempo, mas o treinador chega já praticamente no dia. Até porque quem que faz a pré-temporada? É o diretor ou é o jogador? É o jogador. O diretor não joga, meu. Quem joga é o jogador, ele que faz a pré-temporada. Ele que vai estar todo dia ali treinando cedo da tarde, aquela coisa toda. Quer dizer, fala do seu clube, fica se envolvendo nas questões do outro lado do muro, porque os CTs são juntos ali, do Palmeiras e São Paulo. Pelo amor de Deus, meu. A presidente do Palmeiras voltou a falar, aí teve o episódio do Dudu dessa semana, o Dudu respondeu, agora a presidente disse que talvez possa processar o Dudu. A presidente, por um período, ela sempre foi muito de se posicionar, isso é importante. Né? É muito importante se posicionar, mas chegou um ponto que todo mundo pediu, presidente, dá uma segurada, ela deu uma segurada, ela voltou a falar. Né? Isso pode ser prejudicial ao Palmeiras, Alex? O Palmeiras em si não, né? Mas fica sempre a exposição dela, a cara dela falando um monte de coisa que eu acho desnecessário, repito. Um monte de bobagem, vamos falar a verdade, vai. Usar a palavra certa. Assim como o negócio do Dudu que você falou, o Dudu errou feio ao xingar. A postagem dele estava perfeita, até as últimas 4 letras. Sem ofensa. Porque ela que cutucou o Dudu primeiro na coletiva que ela deu, falou, o Dudu saiu pelas portas dos fundos, não sei o que. Já era as páginas viradas, né? Fala, não, o Dudu já está resolvido, eu não quero mais falar, ponto. Mas ela deu margem para ter uma reação do Dudu. E aí o Dudu falou demais, mas assim, eu também... Mas o Dudu, ano passado, ele tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro? Não. O Abel assinou, e aí? Eita. Bem lembrado. Para com isso, meu. Bem lembrado pelo Miller. A história do Dudu é maravilhosa no Palmeiras. Bem lembrado pelo Miller. Opa, Castan, muito obrigado pela sua visita aqui, resenha sempre muito boa e a gente espera você em outra oportunidade. Castan, obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos, é sempre realmente um prazer muito grande estar aqui. Tá certo. Paulo Sérgio, um abraço, boa noite. Alex Miller, boa noite. Rafa. Chico Lang, boa noite. Boa Miller, noite. boa noite. Boa noite, Bacégio, obrigado a toda a nossa equipe técnica aqui, toda essa rapaziada aqui, né? Sem esse pessoal, não tem mesa redonda. E amanhã às 6 da tarde ela está de volta, Michele Janela, no Gazeta Esportiva. Esperamos você. Eu também estarei de volta, hein? Já estou de volta, estou na área. Tchau.